Senta aí um minutinho e deixa eu te perguntar uma coisa sincera. O que é riqueza para você? Dinheiro na conta, casa com piscina, carro importado, viagens de primeira classe. Tudo isso é bacana, claro. Mas será que é só isso? Ou you Sarah Q? A verdadeira riqueza começa em outro lugar. Um lugar mais silencioso, invisível, mas infinitamente poderoso. Olha, eu preciso te contar um segredo que mudou minha vida. Enriquecer de verdade não começa com o bolso cheio. Começa com a cabeça cheia de visão, de fé, de propósito. E não é papo de autoajuda barata, não. E vida real. É o tipo de revolução que começa no escuro da mente e termina brilhando no mundo lá fora. Por muito tempo, eu também acreditei que enriquecer era juntar a grana, subir na vida, ostentar. Mas sabe o que acontece? Tem muita gente com a carteira estufada e o coração vazio. Gente com fama, luxo e seguidor, mas que não consegue dormir em paz. Isso é riqueza? Para mim, isso é algema dourada. Riqueza de verdade é outra parada. É acordar leve, com a alma dançando. É ter tempo para você, liberdade para escolher e paz para simplesmente ser. É olhar para o espelho e gostar do que vê, mesmo que a conta ainda não esteja recheada. É saber que por dentro você já é milionário. Porque, acredite ou não, quem é rico por dentro, mais cedo ou mais tarde, enriquece por fora também. E aí entra o ponto central desse livro, né? A revolução começa knockback. Não no banco, não no chefe, não na Mega Sena. Tudo muda quando você muda. Pensamentos criam mundos, crenças constroem realidades. E a sua mente, essa máquina mágica que você carrega aí dentro do crânio, pode ser o maior ativo ou o pior sabotador da sua vida. Sabe aquele barulhinho interno que vive dizendo você não vai conseguir? Isso não é para você. Dinheiro é sujo, esse barulho é o ladrão invisível da sua riqueza. Ele rouba seus sonhos antes mesmo deles nascerem. Mas calma, porque neste livro a gente vai calar esse ruído. E no lugar dele, plantar ideias novas ricas, vivas, vibrantes, aquelas que te levantam da cama com um sorriso no rosto e um vambora no peito. Então, já te aviso, esse não é mais um livro de fórmula mágica. Aqui não tem promessa de fique rico em 7 dias ou ganhe 10 mil reais dormindo. Aqui tem verdade. Tem sangue quente, tem caminho real. Você vai descobrir que a riqueza é como uma árvore. Nasce de uma semente plantada na mente e regada todos os dias com atitudes, escolhas e visão de futuro. Topa essa jornada comigo? Porque se você continuar lendo, já começou. E só o fato de você estar aqui já é um sinal. A revolução na sua vida já começou. Bora enriquecer de dentro para fora? Riqueza além do Pix, um papo reto sobre o que é enriquecer de verdade. Tá a fim de uma conversa sincera, daquelas que a gente tem no fim do dia com café quente ou água gelada e coração aberto? Então chega mais, porque hoje eu quero te provocar. O que é enriquecer de verdade, hein? Mas sério, sem enrolação. Nada de discursos prontos ou frases motivacionais de Instagram, vamos rasgar o verbo aqui. Gente cresce ouvindo que enriquecer é acumular grana. E quanto mais, melhor. Conta cheia, cartão sem limite, casa de revista, carro que parece nave, tudo isso parece bonito, mas e se eu te dissesse que tem gente com tudo isso e um vazio gritando por dentro? Um buraco que nem milhões conseguem tampar. Enriquecer de verdade não é só ter dinheiro, é ter sentido, é ter orgulho de quem você se tornou. Já viu aquele tipo de pessoa que brilha mesmo sem joia? Que tem pouco, mas parece que tem tudo, pois é. Essa galera descobriu o ouro que não está no cofre, mas no coração. Eles entenderam que enriquecer começa com aquilo que você carrega por dentro, e não com o que você mostra por fora. Agora, não me entenda mal, eu amo dinheiro. Dinheiro é ferramenta, é liberdade, é oportunidade. Mas só o dinheiro, sozinho, é um gigante com pés de barro. Ele resolve contas, mas não resolve crises internas. Ele compra conforto, mas não compra propósito. Propósito, até o luxo vira prisão de ouro. Você já reparou que muita gente corre atrás do sucesso como quem persegue um trem que nunca para? E quando finalmente alcança, descobre que o vagão estava vazio. Cruel, né? Mas real. Porque não adianta enriquecer a conta e empobrecer a alma. O que eu tô te propondo aqui é simples, mas poderoso. Vamos trocar a ideia de ficar rico pela de ser rico. Ser rico em escolhas, em clareza, em tempo, em vida com gosto. Vimos. Falar de uma riqueza que ninguém pode te tirar porque ela não está no extrato, está no seu estado. Enriquecer de verdade é conseguir deitar a cabeça no travesseiro com leveza. É acordar animado, com brilho no olho e tesão pela vida. É rir mais, amar mais. E sim, construir patrimônio também, mas como consequência, não como obsessão. Então, se você topa essa ideia de enriquecer de dentro para fora, tá no lugar, certo? Esquece os atalhos, as promessas de enriquecer em 24 horas. Aqui é papo reto com os pés no chão e a mente no alto.
Aqui é sobre construir riqueza verdadeira, aquela que cresce com o tempo e floresce com propósito. E aí, bora enriquecer. De um jeito que realmente vale a pena? Porque dinheiro é bom, mas com a alma rica, meu amigo, fica milionário 2 vezes. A cabeça é o cofre. Porque ficar rico começa na mente e não no dinheiro. Vamos trocar uma ideia sincera, daquelas que fazem a gente coçar a cabeça e repensar tudo, porque, olha, muita gente acha que enriquecer começa com um salário alto, uma herança ou um negócio que explode da noite pro dia. Mas não começa aí não. Começa aqui, ó, na mente, bem antes da grana cair na conta. Sim, senhor, antes do dinheiro chegar, a sua cabeça já tem que estar preparada para recebê-lo, lidar com ele e multiplicar sem medo. Senão ele vem e vai embora rapidinho, como quem só veio visitar e não quis ficar. E eu falo isso porque já vi, e talvez você também, gente ganhar uma bolada, meses depois está no vermelho, tipo mágica reversa, porque mente ainda pensava como pobre, mesmo com dinheiro de rico. A mente não acompanhou a conta bancária. A verdade é que sua mente é como um cofre invisível. Se ele estiver trancado com crenças limitantes, medo de prosperar veganha do cobra, culpa por querer mais, esquece. Pode vir uma fortuna do céu que ela vai escorrer pelos dedos feito água entre as mãos. E olha só que louco. Tem gente que já pensa como milionário mesmo sem ser. É aquele tipo de pessoa que tem visão, coragem, foco, clareza de onde quer chegar. Essa pessoa mais cedo ou mais tarde vai atrair, construir ou criar o que precisa, porque a cabeça dela já é rica. E o mundo lá fora só vai acompanhar. Então, deixa eu te dar um toque valioso. Antes de correr atrás do dinheiro, corre atrás da mentalidade certa. Trabalha a tua visão, teus pensamentos, tua relação com o dinheiro. Reprograma essa voz interna que vive dizendo isso não é para mim, sou péssimo com finanças. Dinheiro só traz problema. A mente é o primeiro investimento. Ela é o terreno onde tudo vai ser plantado. Se ela estiver cheia de erva daninha, nem adianta jogar. Sementes boas. Agora, se ela estiver fértil, regada de pensamentos positivos, crenças fortalecedoras e uma visão clara, aí, meu amigo, até o universo começa a conspirar a favor. E não tem milagre, não. Tem construção, um tijolinho por dia, uma escolha diferente, um pensamento refeito, uma decisão corajosa. Porque enriquecer é um processo que começa invisível, mas explode no visível. Então, se você quer ver sua conta crescer, comece fortalecendo a mente. Faça dela seu maior ativo, porque quem é rico aqui dentro nunca mais será pobre por fora. E aí, bora ajustar esse cofre mental e deixar ele preparado para receber tudo que a vida tem de melhor? Porque o dinheiro gosta de casa bem arrumada. E a mente é o endereço principal, o estalo que muda tudo quando a mente vira a chave e supera qualquer técnica. Sabe aquele momento que parece que clicou algo por dentro? Tipo quando a luz acende num quarto escuro e você enxerga o que sempre esteve ali, mas não conseguia ver? Pois é, foi exatamente assim que aconteceu comigo. A virada não veio com uma fórmula mágica, veio com uma mudança de mentalidade. E eu te juro, isso vale mais que qualquer técnica. Por muito tempo, eu estava naquela de aprender tudo, curso disso, tutorial daquilo, planilhas, estratégias, métodos, atalhos, uma salada de informação. Eu achava que o que me faltava era a próxima grande sacada. Mas adivinha, nada mudava. Eu me sentia travado, mesmo sabendo o que fazer. Até que um dia caiu a ficha. Não era falta de técnica, era excesso de bloqueio mental. Minha mente ainda estava programada no modo sobrevivência e não no modo crescimento. Era como tentar pilotar uma Ferrari com o freio de mão puxado. Por mais potência que tivesse, eu não saía do lugar. E aí veio o estalo. Eu percebi que antes de aplicar qualquer técnica, eu precisava mudar meu jeito de pensar, sentir e me erguer, porque a mente comanda tudo. A técnica é só a ferramenta, mas quem segura essa ferramenta é você. E se sua mentalidade está sabotando, não tem milagre que dê jeito. A mentalidade é a base. É ela que decide se você levanta depois de cair ou se desiste. É ela que separa quem reclama de quem resolve. É ela que transforma. Não consigo em como posso conseguir. Técnica sem mentalidade forte é tipo ter uma arma poderosa e não saber mirar, ou pior, ter medo de atirar. Hoje eu vejo com clareza, quem muda por dentro domina qualquer ferramenta por fora. E mais, quando você tem a mentalidade certa, você aprende mais rápido, erra com sabedoria e cria soluções. Mesmo sem o manual, você vira a chave e destrava tudo, e começa a jogar o jogo da vida em outro nível. Não estou dizendo para você ignorar as técnicas, viu? Elas são importantes sim, mas se for para escolher por onde começar, comece pela cabeça. Ajuste seu jeito de pensar, reforce sua autoestima,
Elimine os eus sabotadores que vivem dizendo que você não pode, não consegue ou não merece, porque quando a mente vira a chave, meu amigo, até o impossível começa a bater na sua porta pedindo permissão para entrar. E aí, está pronto para girar essa chave e abrir a porta da vida que você realmente merece viver? Porque ela tá aí só esperando você destrancar. Capítulo A Mente como Solo Fértil. Seja bem-vindo ao ponto de partida dessa jornada para dentro, porque é aí, dentro da sua cabeça, que tudo começa. Você já parou para pensar que a sua mente é como um solo? Isso mesmo, um terreno invisível, onde nasce tudo o que você colhe na vida. Seus sonhos, suas escolhas, seus medos, seus resultados, tudo brota dali. E a pergunta que eu quero te fazer é simples: como anda esse solo? Tá fértil ou tá seco? Eu sei, essa comparação pode parecer poética demais para um papo sobre enriquecer. Mas confie em mim, se a sua mente não estiver preparada, nada que você fizer vai vingar. O melhor plano, o melhor emprego, a melhor ideia. Se o pensamento for fraco, duvidoso, negativo, limitado, o resultado também vai ser ponto. E o mais doido é que, muitas vezes, a gente nem percebe o que está plantado ali dentro. Tem semente de escassez que foi jogada quando a gente ainda era criança. Coisas que ouvimos dos pais, professores, da sociedade, tipo dinheiro não dá em árvore, gente, como a gente não enriquece. Se correr demais, cai. E sem perceber, a gente vai regando isso todo dia com atitudes, falas e decisões que só confirmam essas crenças. Mas a boa notícia é que dá para virar esse jogo. Dá para arrancar essas pragas e plantar ideias novas, fortes, ricas, ousadas. Só que, como todo bom jardim, isso exige intenção, cuidado e constância. Não dá para jogar qualquer coisa ali e esperar que floresça uma vida próspera, né? Por isso, esse capítulo vai ser como um cultivo. Eu vou te mostrar como limpar o solo, escolher as sementes certas e começar a plantar uma nova realidade. Começando pela mente, a gente vai identificar as crenças que te seguram, entender de onde elas vêm e, principalmente, como substituir tudo isso por pensamentos que te empurram para frente. Porque a mente, quando bem cuidada, floresce. E quando ela floresce, o resto acompanha. As finanças, os relacionamentos, os sonhos, tudo. Então respira fundo, pega a tua enxadinha mental e vem comigo, que agora a gente vai cavar fundo. Reprograma isso aí. Sua mente não é pendrive, mas dá pra atualizar. Me escuta aqui rapidinho. Você sabia que sua cabeça vive rodando um sistema operacional invisível dia e noite sem parar? E tipo, um piloto automático mental, cheio de comandos, crenças, padrões, memórias. E o pior, muita coisa aí dentro nem foi você que escolheu. Pois é, a gente nasce, cresce e vai absorvendo tudo do que ouve em casa, na escola, na TV, dos traumas, das conversas tortas, das comparações injustas. Quando vê, tá vivendo uma vida com base em um programa que nem foi você que instalou. E o mais doido, esse programa comanda tudo. Seus pensamentos, suas decisões, seus limites, seus medos, seu dinheiro, tudinho. É aí que entra o papo reto de hoje. A importância da programação mental. Se sua mente está cheia de arquivos corrompidos, tipo eu não mereço, nunca vai dar certo, dinheiro é difícil, sou azarado. Meu amigo, você pode até tentar de tudo, mas vai travar. Vai dar bug. Vai ficar patinando mesmo fazendo tudo certo. Agora respira. Porque vem a parte boa. A mente é reprogramável. Sim, dá para limpar, atualizar, redefinir e instalar novas ideias. Pensamentos que te fortalecem, crenças que te impulsionam, comandos internos que te colocam em movimento. Só que isso não acontece do nada, é igual à academia. Tem que praticar todo dia com paciência, intenção e foco. A partir do momento que você entende isso, você para de se sabotar e começa a se construir. Começa a observar seus pensamentos com mais carinho. Se pergunta, essa ideia aqui me ajuda ou me puxa para baixo? E se for lixo mental, voca joga fora, sem dó. Reprogramar a mente é como trocar as lentes com as quais você enxerga o mundo. A realidade pode até ser a mesma, mas sua forma de reagir, decidir, se posicionar, tudo muda. E quando você muda por dentro, o mundo lá fora não tem escolha a não ser acompanhar. Então bora cuidar desse sistema mental como se fosse o centro de comando da sua vida. Porque e se tem um hábito de sucesso que todos os grandes têm, é esse. Eles alimentam a mente com o que querem colher na vida. E aí, vai continuar rodando no modo automático ou vai assumir o controle? Porque a mente não foi feita para te limitar. Ela foi feita para te libertar. Quem está quebrando seu cofrinho por dentro? Descubra as crenças que sabotam seu dinheiro. Papo reto agora. Já parou para pensar que talvez não seja a falta de dinheiro o seu problema, mas sim o que você pensa sobre ele? Às vezes o buraco está bem mais em cima, lá na cabeça, nos pensamentos escondidos, naquelas ideias que a gente repete sem nem perceber. Eu mesmo levei tempo para sacar isso.
Tava sempre correndo atrás, trabalhando feito doido, estudando tudo, quanto a estratégia, mas o dinheiro, puf, sumia como se tivesse pernas. Até que um dia, quase sem querer, topei de frente com essas danadas, as famosas crenças limitantes, e olha, essas bichinhas são traiçoeiras. Say this far come do, verdades absolutas. Falam com voz de gente conhecida, às vezes até da sua mãe, pai ou professor, e moram dentro da sua mente como se fossem donas do pedaço. Pior, elas sabotam suas finanças por trás das cortinas, como se fossem ladrõezinhos invisíveis. Quer ver? Dinheiro é sujo, gente rica não presta. Pra ganhar dinheiro tem que sofrer. Isso não é pra mim. Eu não sei lidar com dinheiro. Toda vez que eu ganho, acontece algo e perco. Soa familiar, pois é. Isso não é azar, é programação. É tipo um vírus mental que mesmo sem querer evoca, alimenta, todo dia. E adivinha, o universo, como um bom garçom, serve exatamente aquilo que você pede, mesmo que seja sem perceber. O pior das crenças limitantes sobre dinheiro é que elas te deixam num ciclo eterno de escassez. Você até tenta ganhar mais, mas no fundo acha que não merece. Ou então até consegue, mas gasta tudo, se enrola, perde. Dá um jeito de voltar para aquele velho normal que sua mente reconhece como seguro. Mas ó, respira fundo e vem comigo porque tem jeito, sim. A primeira coisa para quebrar essas correntes invisíveis é tomar consciência de que elas existem. Reconhecer, escrever, falar em voz alta se precisar. Essa ideia aqui não é minha. Não me serve mais. Depois disso, começa o processo de reprogramação. Trocar dinheiro é difícil por dinheiro, é uma energia que flui até mim com leveza. Trocar não sou bom com finanças, por estou aprendendo a prosperar. Bobagem no começo, mas eu te garanto, essas palavras são sementes. Planta com fé que elas brotam. No fim das contas, dinheiro é só reflexo. O que você tem ou deixa de ter fora é um espelho do que está acontecendo dentro. E se você muda o que pensa, muda o que vive. Simples assim. Então me diz, tá pronto para identificar e arrancar essas crenças limitantes da raiz? Pork says, mente parar de te sabotar, meu amigo. Seu dinheiro vai agradecer com juros e correção monetária. Quem colocou isso aí? Descubra como essas ideias entraram na sua cabeça sem bater na porta. Você já parou para se perguntar de onde vieram? Essas ideias malucas que você tem sobre dinheiro, sucesso, trabalho e merecimento. Tipo, sério mesmo, quem foi que plantou essas coisas aí dentro? Porque olha, tem muita coisa na nossa mente que a gente nem escolheu acreditar. Simplesmente entrou, ficou e hoje manda e desmanda na nossa vida. É como se a gente tivesse deixado a porta da mente aberta. E sem perceber, um monte de gente foi entrando e deixando o recado na parede. Dinheiro não nasce em árvore, rico é tudo metido, quem muito quer nada tem. Pa untrue. Você era só uma criança, só queria brincar, e lá vem aquela frase, dita num tom de verdade absoluta que vira lei interna para sempre. A verdade é que nossa cabeça foi moldada sem manual. Pai, mãe, avós, escola, televisão, vizinhos, novela, pastor, patrão. Tudo foi deixando um pedacinho. E sem querer a gente foi aceitando sem questionar. Você ouve seu pai reclamando todo mês do dinheiro que nunca dá. Pronto. Sua mente anota. Dinheiro é escasso. Você vê sua mãe se matando de trabalhar. E ainda assim faltando tudo. Lá vai sua mente anotando de novo. Para ganhar dinheiro tem que sofrer. Ou então cresce num lar onde quem tem grana é chamado de ganancioso. Resultado? Sua mente associa riqueza com egoísmo. Bum! Crenca criada. O mais curioso é que a maioria dessas ideias foi instalada quando a gente nem tinha consciência para filtrar nada. A mente de uma criança absorve tudo como verdade, sem julgar, sem comparar, tipo uma esponja. JV, né? Aquilo que era só uma frase solta de alguém frustrado vira um muro inteiro dentro da sua cabeça. Mas calma, não tô dizendo isso para culpar ninguém. Nossos pais fizeram o melhor que podiam com o que sabiam na época. Só que agora, quem vive com essas ideias somos nós. E se essas crenças estão te travando, então chegou a hora de fazer uma faxina mental. A primeira coisa é se perguntar com coragem. Essa ideia é minha mesmo? Ou colocaram em mim? E se não é sua, para que manter? Porque, pensa comigo, se alguém entrou na sua mente e deixou o lixo lá dentro, você também pode entrar e limpar. Você pode escolher novos pensamentos, novas verdades, novas possibilidades. Você pode reprogramar o que quiser, só precisa se dar o direito de questionar tudo. O que um dia aceitou sem pensar. Fecha os olhos, volta no tempo, observa com carinho. E começa a jogar fora tudo o que não te serve mais. Porque a mente é sua, e só quem vive aí dentro é você. Tá na hora de redecorar essa casa mental, né? Do metal, liberdade. A grande virada entre pensar pobre e pensar rico. Senta aqui comigo um minutinho, que esse papo é bom demais pra passar batido. Se tem uma coisa que mudou o jogo na minha vida foi entender a real diferença entre duas formas de pensar. Que, olha,
Parecem inofensivas, mas decidem tudo, a tal da mentalidade de escassez e a poderosa mentalidade de abundância. Sim, meus amigos, o que separa quem vive correndo atrás do que falta e quem vive transbordando possibilidades não é só a conta bancária, é o que se passa dentro da cabeça. A mentalidade de escassez é aquela que vive no modo sobrevivência. Ela acorda já pensando no que pode dar errado. Vive dizendo: não posso gastar, isso é demais para mim, não tem para todo mundo, se o outro ganha eu perco. É tipo uma lente suja que distorce tudo. Ela enxerga o mundo como um campo de batalha onde só alguns vencem e o resto se contenta com as migalhas. Quem vive nesse modo se apega ao pouco com medo de perder. Fica preso no que já conhece. Evita arriscar, segura ideias. Esconde talentos. E, olha que loucura, tem até dificuldade de aceitar coisas boas. Quando vem uma oportunidade, já vem junto a dúvida: será que é golpe? É uma mente que vive no modo alerta, como se o universo estivesse contra ela. Agora, a mentalidade de abundância. Essa é outra vibe. Essa mente acorda com brilho no ojo. Ela não finge que não existem problemas, mas acredita que sempre existe uma saída. Ela pensa assim: tem espaço para todo mundo crescer. O que é meu tá a caminho. Quanto mais eu compartilho, mais volta. É uma mente leve, criativa, que vê possibilidades até onde outros veem muro. Quem vive com mentalidade de abundância não se apega, se abre, não compete, coopera. Sabe que pode ganhar e deixar o outro ganhar também. Sabe que o universo não é um jogo de cadeiras, e sim um campo fértil onde sempre nasce algo novo. E a mágica acontece aqui. O que você acredita, você atrai. Quem pensa escasso, repele. Quem pensa em abundância, magnetiza. Simples assim. Eu não estou falando de pensamento positivo forçado, estou falando de um estado interno verdadeiro, onde você se sente conectado com o fluxo da vida. A escassez sufoca, a abundância expande, a escassez prende, a abundância liberta. E olha só, ninguém nasce com uma ou com outra. A mentalidade ela é construída com o que você ouve, com o que repete, com o que acredita, com um que escolhe alimentar todos os dias. Então me diz aí com sinceridade, qual dessas duas tem morado mais tempo? Na Swakaback. E se for a escassez? Bora dar tchauzinho pra ela. Porque de verdade, viver em abundância começa com uma escolha. E essa escolha começa agora, capítulo 2. O que você pensa quando fala em dinheiro? Tá aí uma pergunta que parece simples, mas mexe com tudo por dentro. O que vem na sua cabeça quando ouve a palavra dinheiro? Sodoleriso. Já bateu um friozinho no estômago, um aperto, uma raiva escondida? Um ai, queria tanto? Pois é, seu corpo já respondeu antes mesmo de você pensar. A real é que dinheiro é mais emocional do que racional. Não é só saber fazer conta, planilha, orçamento. Se lá no fundo você ainda sente que dinheiro é problema, dor, culpa ou coisa de gente ruim, tudo o que a gente sente em relação ao dinheiro molda o que a gente vive com ele. E não se sinta estranho por isso não. Muita gente vive em conflito com o dinheiro sem nem perceber. Quer ter, mas sente culpa. Quer crescer, mas sente medo. Quer ganhar mais, mas tem vergonha de cobrar, de vender, de pedir. É como tentar acelerar com o pé no freio. Não vai pra frente nunca. Nesse capítulo aqui eu quero te convidar para uma conversa mais íntima, mas e profunda. Tipo daquelas que a gente teria numa mesa de café com papel na mão e alma aberta. Vamos investigar o que realmente está por trás da sua relação com o dinheiro, porque a pergunta não é só quanto você ganha ou quanto você gasta. A pergunta é: como você se sente quando o assunto é dinheiro? E-mails. De onde veio essa sensação? Se prepare para abrir umas caixinhas aí dentro. Umas memórias, umas frases antigas, umas crenças que você nem lembrava que tinha. Mas tudo isso vai servir para uma coisa só: limpar o caminho, tirar o peso, curar a visão e te ajudar a construir uma nova relação com o dinheiro mais leve, mais consciente, mais próspera. Então bora, porque entender o que você pensa quando fala em dinheiro pode ser o primeiro passo para mudar de uma vez por todas a forma como o dinheiro responde quando ouve seu nome e dinheiro passe. Só quando vem carregado de emoção. O dinheiro, esse bendito papel que move o mundo, acende sanrush, apaga incêndios e ao mesmo tempo carrega um peso emocional que muita gente nem percebe. Sim, meu amigo, dinheiro tem peso. E não é só no bolso. É na mente, no peito, nas memórias que ele arrasta com ele. Tem gente que ouve a palavra dinheiro e já sente um aperto no coração. Outros travam, ficam tensos, culpados, até envergonhados e sabe o que é mais curioso? Quase nunca isso tem a ver com quanto a pessoa tem na conta. Tem a ver com o que ela viveu, com as histórias que ela carrega, com os traumas e crenças que colaram no fundo da alma.
Eu, por exemplo, cresci ouvindo que dinheiro é difícil, tem que suar muito para conseguir, dinheiro só serve para separar a família. E não vou mentir, isso moldou o jeito que eu via o dinheiro por anos. Eu achava que ter dinheiro era errado, que ser próspero era egoísmo. E pior, que se sobrasse, algo ruim ia acontecer, tipo um castigo do universo. O dinheiro virou um vilão invisível, e isso me impedia de prosperar, mesmo tentando de tudo. Porque no fundo, eu não queria algo que me fizesse sentir mal, que me deixasse com medo, que trouxesse lembranças de brigas, perdas, julgamentos. Era como carregar uma mochila cheia de pedras enquanto tentava correr atrás dos meus sonhos. Só que um dia, caiu a ficha. Dinheiro não tem culpa de nada. Ele é só uma ferramenta, um amplificador. Ele não tem emoção, quem tem sou eu. O que machuca não é o dinheiro em si, é o que ele representa dentro de cada um. Pode ser falta, pode ser rejeição, pode ser comparação, insegurança, enfim, cada um carrega a sua história. E é por isso que a gente precisa falar sobre o peso emocional do dinheiro, porque enquanto você não olhar para isso de frente, vai continuar vivendo uma relação tensa, sabotadora, cheia de altos e baixos com ele. Dinheiro é como um espelho. Ele só reflete o que já está aí dentro. Se tem medo, ele assusta. Se tem culpa, ele foge. Se tem confiança, ele flui. Simples assim. Então deixa eu te fazer um convite. Que tal aliviar esse peso? Que tal perdoar o passado? Curar as feridas? Mudar o significado que você deu para o dinheiro? Até hoje, porque no fim das contas, dinheiro não deveria pesar. Ele deveria somar. E tudo começa com a forma como você sente, não com quanto você tem, coração na carteira. Como suas emoções decidem o que vai ou fica no seu bolso. Já reparou que, muitas vezes, não é a razão que manda nas suas decisões financeiras, mas sim a emoção? Pois é, a gente até finge que é tudo planejado, calculado, consciente, mas no fundo quem está no volante é o sentimento. E quando o coração fala mais alto que a cabeça, o bolso sente. Eu já me peguei várias vezes, gastando para compensar. Triste, compra. Estressado, compra. Feliz demais, compra também. E depois vem aquele arrependimento, aquele para que eu fiz isso, meu amigo. Isso é o emocional moldando a sua vida financeira sem nem pedir licença. Suas emoções moldam suas decisões com uma força silenciosa. Quando você sente medo, segura DMEI. Quando sente culpa, gasta com quem nem merece. Quando está carente, se dá presentes que nem precisa. E quando sente inveja, aí já viu. Tenta provar que pode mesmo sem poder. Resultado, dívida, angústia, bola de neve, e tudo isso rola num nível tão automático que a gente nem percebe. Parece normal. Mas a verdade é, enquanto você não entender como seu emocional influencia seu dinheiro, vai viver preso num ciclo de altos e baixos. Quer ver um exemplo? Aquela decisão de não investir porque vai que eu perco tudo. Isso não é prudência, é medo. Medo travestido de bom senso. E aquele impulso de comprar o celular novo porque eu mereço, talvez seja só um pedido silencioso de validação. Viu como o buraco é mais embaixo? A relação com o dinheiro é emocional, antes de ser prática. E se você não cuida do que sente, não adianta só aprender a economizar, investir, lucrar. Vai continuar sabotando seus próprios planos. Agora, a boa notícia. Dá para mudar esse jogo. Quando você começa a observar seu comportamento com curiosidade, sem se julgar, tudo muda. Você começa a perguntar por que eu quero isso agora, em vez de simplesmente passar o cartão. Você começa a escutar seu corpo antes de seguir à vontade. Educar suas emoções é tão importante quanto organizar sua planilha. Porque no fim, é o que você sente que determina o que você faz. O dinheiro só segue o comando. Então, se sua vida financeira está uma montanha-russa, talvez não seja a conta que precisa de revisão, talvez seja o coração de mal resolvido a melhor amigo curando seu relacionamento com o dinheiro. Vamos falar de um relacionamento que muita gente tem, mas quase ninguém cuida. A sua relação com o dinheiro. Pode parecer estranho no começo, mas pensa comigo. Dinheiro é como um espelho. Ele reflete exatamente o jeito que você trata ele por dentro. Se você vive brigando com o dinheiro, reclamando que nunca dá, dizendo que ele só traz problema, adivinha? Ele começa a te evitar. Some, foge, escorre pelos dedos. Tipo aquele amigo que se afasta quando a convivência vira só crítica e cobrança. Eu sei, não é fácil. Cada um carrega uma história. Tem gente que cresceu ouvindo que dinheiro é pecado, que quem enriquece perde a essência, que prosperar é egoísmo. Essas ideias grudam igual chiclete no pensamento. E sem perceber, a gente vai criando um vínculo tóxico com o dinheiro, cheio de culpa, medo, vergonha e até raiva. Mas e se eu te dissesse que dá para curar isso? Sim, dá para transformar esse relacionamento interno com o dinheiro. E o primeiro passo é tratar ele como o que ele realmente é. Uma energia, uma ferramenta, um reflexo. Dinheiro não é malvado, não é vilão, não tem moral. Ele só amplifica quem você é. Só isso.
A cura começa quando você para de fugir do assunto. Quando você olha para o dinheiro com carinho, com respeito, com vontade de entender e melhorar. É igual qualquer relacionamento, precisa de presença, escuta, paciência. Você precisa começar a conversar com ele, se reconectar com o valor que você entrega, com um que você acredita que merece. Aos poucos você vai perceber que o problema nunca foi o dinheiro, foi a forma como você se sentia em relação a ele. E isso, meu amigo, muda tudo. Porque quando você cura por dentro, o resultado aparece por fora. O dinheiro começa a fluir com mais leveza, você toma decisões melhores, se sente merecedor de receber e tranquilo para multiplicar. Então, que tal dar um passo hoje e começar essa reconciliação? Que tal trocar a guerra silenciosa por uma parceria próspera? Dinheiro não é seu inimigo. Ele só está esperando você fazer as pazes com ele. E aí, bora virar essa chave e abrir espaço para a abundância de verdade? Porque quando o coração e o bolso andam juntos, a vida flui mais bonita. Pega o papel e a verdade. Escreva sua história com o dinheiro sem filtro. Agora é a hora da coragem, hein? Sério, man. Vamos fazer um exercício simples, mas que pode abrir sua mente de um jeito que pouca coisa abre. Escrever sua história com o dinheiro. Isso mesmo, colocar no papel tudo que você já viveu, sentiu e acreditou quando o assunto era grana. Sem julgamento, sem máscara, as focus was. Memórias e o que isso diz sobre quem você é hoje? Aí você pode estar pensando, mas isso aí é bobeira. E não, quando a gente escreve, a gente acessa partes da mente que estavam escondidas, adormecidas, empurradas para baixo do tapete. E muitas vezes é ali que está o nó que precisa ser desatado para sua vida financeira começar a fluir de verdade. Então, vambora. Pega um caderno, um papel ou até o bloco de notas do celular. Tanto faz. O importante é ser sincero. Comece escrevendo assim. Minha história com o dinheiro começou quando eu era criança. E daí pra frente deixa fluir. Lembra da primeira vez que você ouviu alguém falar sobre dinheiro na sua casa? Era briga, era silêncio, era escassez, era medo. Escreve sobre seus primeiros desejos. Queria algo e não podia ter? Sentia que era muito, que era pouco, que não podia pedir. Fala sobre quando você começou a ganhar seu próprio dinheiro, como foi, te fez bem. Te deu medo, você gastava tudo, escondia, emprestava. Vai puxando o fio. Lembra dos momentos marcantes. Uma dívida que te deixou mal. Uma conquista que te fez sorrir. Um erro que até hoje te incomoda. Tudo isso é parte da sua relação com o dinheiro. E quanto mais clareza você tiver sobre isso, mais poder vai ter para mudar. E não precisa escrever bonito, nem certo. Escreve com alma. Escreve como se estivesse contando para você mesmo de forma honesta, sem querer parecer forte ou certinho. Porque é nessa vulnerabilidade que você encontra as respostas. Depois de escrever, lê com calma. E aí sim você vai enxergar de onde vieram certos medos, certas decisões erradas, certos padrões repetitivos e, principalmente, vai perceber que sua história não precisa terminar do mesmo jeito que começou. Esse exercício é um espelho. E às vezes, tudo que a gente precisa é de um reflexo real para finalmente virar o jogo. Então, bora escrever sua história com o dinheiro até hoje. Porque acredite, é o primeiro passo para começar a escrever um novo capítulo com mais leveza, consciência e abundância de verdade. Capítulo 3. Identidade. Quem você acredita que é? Tá preparado para encarar o espelho de verdade? Pouco. Agora chegou a hora da pergunta que muita gente foge a vida inteira. Quem você acredita que é de verdade? Não tô falando da sua profissão, do seu nome ou de como os outros te veem. Tô falando da voz lá do fundo. Aquela que sussurra ou grita toda vez que você tenta ir além. Pode parecer estranho misturar identidade com dinheiro, mas já te adianto, o que você acredita sobre você mesmo define o quanto você se permite ganhar, crescer, conquistar. É como se existisse um termostato interno. E ele só deixa sua vida subir até o limite que sua identidade aceita. Passou disso, sabota, volta, congela, tudo para manter as coisas no conforto conhecido. Se você acredita que é pobre, mesmo ganhando bem, vai arrumar um jeito de voltar para o buraco. Se acredita que não é capaz, vai rejeitar oportunidades incríveis só para confirmar essa verdade. E o mais louco, isso acontece sem você nem perceber. Automático no piloto. Tipo um programa rodando nos bastidores da mente nesse capítulo. Aqui a gente vai abrir essa caixa preta. Vamos entender como essa identidade foi criada, quem te convenceu de certas coisas e, o mais importante, como mudar essa história. Porque, meu amigo, você não é o que disseram que você era. Você é o que decide ser a partir de agora. Vai doer um pouquinho olhar para dentro? Talvez. Mas também vai libertar, porque quando você muda a forma como se enxerga, tudo ao redor começa a se alinhar. O dinheiro, os relacionamentos, as decisões, as oportunidades, tudo começa a respeitar o novo você que está assumindo o volante.
Então bora mergulhar fundo, porque a chave da sua virada não tá no mundo lá fora. Tá no jeito que você se define aqui dentro. E se tem uma coisa poderosa nesse mundo, é alguém que decide com firmeza quem é e age como tal. Se prepara porque a partir daqui, a sua identidade nunca mais vai ser a mesma. O espelho e o limite. Como sua autoimagem cria seu teto financeiro sem você perceber, você já sentiu que, por mais que ganhe mais, trabalhe mais ou tente fazer tudo certo, chega num ponto e trava? Parece que algo invisível te puxa de volta para o mesmo lugar, como se tivesse uma barreira que você simplesmente não consegue ultrapassar. Pois é, acredite se quiser, isso pode ser a sua autoimagem agindo quietinha nos bastidores. Sim, meu amigo. A forma como você se enxerga por dentro determina até onde o seu dinheiro vai por fora. É como se existisse um limite financeiro invisível preso à sua identidade. Se você se vê como alguém que só consegue sobreviver, adivinha? Você até prospera por um tempo, mas acaba voltando para o mesmo nível porkload dentro. Seu sistema interno só reconhece esse padrão como seguro. É como um aplicativo com configuração travada. Você tenta abrir mais possibilidades, mas a programação interna diz: você não é essa pessoa que ganha tanto assim não, hein? Cuidado. Aí começa a autossabotagem, gasta demais, perde oportunidades, se enrola com dívidas, deixa de cobrar o que vale. E o mais louco, você nem percebe que está fazendo isso. Eu mesmo já vivi isso. Tive fases em que tudo parecia estar dando certo, as coisas fluindo, mas do nada eu dava um jeito de estragar. Tipo um padrão repetido. Sabe, até que eu entendi. Não era o mundo lá fora que me limitava, era o reflexo que eu aceitava ver no espelho. A autoimagem é mais poderosa do que qualquer planilha ou curso de finanças, porque é ela que comanda suas ações, suas escolhas, seus sim e não diários. E se você se vê como alguém pequeno, endividado, confuso ou azarado, sua vida vai dançar no ritmo dessa trilha mental. Agora pensa comigo, e se você começasse a se ver como alguém próspero, capaz, confiante e merecedor? O que mudaria nas suas decisões, no seu jeito de falar, nas oportunidades que você aceitaria sem hesitar? A real é que ninguém quebra o teto financeiro sem antes quebrar o espelho interno. E isso começa devagar, mudando pensamento por pensamento, até você construir uma nova imagem, uma que combina com a vida que você quer viver. Então bora ajustar esse espelho mental, porque se você mudar a forma como se vê, o dinheiro vai mudar a forma como te trata. Autoimagem não é só autoestima. É o molde da sua realidade, e você pode refazer esse molde quando quiser. Que tal começar hoje? Tá quente demais. Como funciona o seu termostato interno de riqueza e por que ele vive te travando? Já reparou que tem gente que, não importa o que aconteça, sempre volta para o mesmo patamar financeiro? Tipo um ciclo sem fim? Ganha mais, perde. Junta um pouquinho, acontece um imprevisto. Vem uma oportunidade boa, e a pessoa dá um jeito de não aproveitar. Isso tem nome, e não é azar. É o famoso termostato interno de riqueza funcionando nos bastidores. Eu sei que parece coisa de filme, mas calma, que eu vou te explicar com o meu jeitinho. Imagina que você tem um ar-condicionado invisível dentro da sua cabeça. Ele foi programado, ao longo da sua vida, para manter a temperatura financeira num certo nível. Nem muito frio, pobreza extrema, nem muito quente, riqueza extraordinária. Se começa a esquentar demais, ou seja, se você começa a ganhar mais, se destacar, crescer, esse termostato te sabota e resfria tudo de novo. Simples assim. E sabe qual é a pior parte? Esse termostato foi ajustado sem você nem perceber, pelas histórias que você ouviu, pelas experiências da infância, pelas crenças que você carrega até hoje sem nem questionar. E aí toda vez que você tenta subir o padrão de vida, a mente grita: epa! Tá saindo do que a gente conhece, volta aqui! É por isso que tem gente que não consegue segurar dinheiro. Ganha, mas não acumula. Tem potencial, mas não avança. É como se vivesse com um limite invisível instalado na alma. E esse limite não tá no banco, tá na cabeça. Agora, a boa notícia, dá para reprogramar esse termostato. Dá para ir ajustando pouco a pouco para níveis mais altos. Como? Começando por pequenas mudanças de pensamento, novas ações, decisões conscientes. E o principal, mudando a imagem que você tem de si mesmo e da vida que acredita merecer. Quando você eleva sua identidade, seu termostato acompanha. Ele entende que agora está tudo bem com mais dinheiro, com mais sucesso, com mais conforto. E aí sim, a mágica começa a acontecer. Então se você sente que sempre para no mesmo ponto, não é porque você não é capaz, é pouco. Seu termostato interno ainda está programado para uma temperatura mais baixa. E aí, bora mexer nesse botão aí dentro? Porque, olha, quando você muda o que está regulando sua vida financeira, o mundo lá fora se ajusta também. Voca na Unasul. Para viver no morno, você pode sim aquecer sua realidade até o nível da abundância.
E tudo começa decidindo não aceitar mais viver abaixo do que você realmente merece. Pensa, sente e acontece. O poder da visualização e das afirmações diárias. Se tem uma coisa que eu subestimei por muito tempo foi essa tal de visualização e afirmações diárias. Pra ser sincero, eu achava meio bobeira, tipo aquelas frases bonitas de calendário de mesa, sabe? Até o dia em que eu resolvi testar de verdade. E aí, meu amigo, o jogo virou antes do tudo. Deixa eu te contar uma coisa poderosa. A sua mente acredita mais no que você repete do que no que você deseja. Você pode até querer uma vida rica, abundante, cheia de oportunidades. Mas se vive repetindo frases como isso não é pra mim, dinheiro não sobra nunca, eu sou azarado. Adivinha no que a sua mente acredita? Pois é. Nas palavras, não no sonho. A visualização é tipo um cinema interno. Você fecha os olhos e começa a assistir a vida que quer viver. Volca save a law, vivendo aquilo, sentindo, sorrindo, realizando. E o cérebro, acredita, ele não sabe a diferença entre o que está acontecendo e o que está sendo imaginado com emoção. Quanto mais você visualiza, mais seu corpo e sua mente se alinham com aquele futuro. Agora junta isso com afirmações poderosas, ditas em voz alta todos os dias, com emoção mesmo. Tipo, eu sou merecedor de uma vida rica e leve. O dinheiro flui com facilidade até mim. Eu crio minha realidade com meus pensamentos. Eu sou abundante por dentro e por fora. Pode parecer bobo no começo. Eu também achei, mas a repetição vai reprogramando seu cérebro, vai mudando sua energia, seu foco, suas atitudes. Você começa a fazer escolhas diferentes, andar com postura diferente, pensar com mais coragem. E de repente as coisas lá fora começam a responder. É como se o universo dissesse agora sim, ele está pronto. Visualizar e afirmar é como plantar semente todo dia. Mesmo que não veja nada brotando de cara, confia. A raiz está trabalhando. No escuro, e quando menos esperar, bum! A vida começa a florescer, então se você ainda não tem esse hábito, começa hoje. 1 minuto por dia já é um começo. Fecha os olhos, vê seu futuro incrível, fala com fé quem você quer ser. E depois me conta o que começou a mudar. Porque quem fala com poder e vê com intenção, constrói uma nova realidade com as próprias mãos. Nova versão disponível. Atualize agora a sua autoidentidade financeira. Se tem uma coisa que muda tudo, e eu tô falando tudo mesmo, é a forma como você se enxerga quando o assunto é dinheiro. Porque, não adianta aprender sobre investimentos, marketing, renda extra, se lá no fundinho você ainda acredita que não nasceu para isso. Não leva jeito, ou pior, não merece. A mente cancela o progresso sem nem pedir sua opinião. É por isso que eu quero te falar sobre um processo poderoso. Reprogramar sua autoidentidade financeira. Parece técnico, né? Mas calma, que é mais simples e mais transformador do que parece. Autoidentidade financeira nada mais é do que quem você acredita ser no mundo do dinheiro. É o papel que você se deu sem perceber. Pode ser o sempre endividado, o trabalhador que rala mas nunca sobra, o azarado nas finanças, ou até o que tem medo de crescer e se perder. O problema, sua vida segue esse script. Porque, vamos ser sinceros, a gente não passa daquilo que acredita ser. É como se existisse um limite invisível dizendo: daqui você não passa, porque isso não combina com quem você é. Mas e aqui vem a parte boa, isso dá para mudar. Dá para reprogramar, atualizar, reconstruir. E começa com uma escolha. Parar de repetir a velha história e começar a contar uma nova. A partir de agora, você pode começar a dizer: eu sou uma pessoa que cuida bem do dinheiro. Eu mereço prosperar com leveza. Eu sou inteligente financeiramente, eu me conecto com abundância todos os dias. Pode até parecer forçado no começo, tipo usar uma roupa nova que ainda não está ajustada no corpo. Mas mais você repete, mais sua mente começa a aceitar, e quando ela aceita, seu comportamento muda. E quando o comportamento muda, aí o resultado é só questão de tempo. Reprogramar sua autoidentidade financeira é dar um reset no que te trava e instalar uma nova versão de você mais leve, confiante e próspera. Então, se você cansou de viver numa realidade que não te representa mais, chegou a hora de atualizar quem você é e deixar o mundo acompanhar essa mudança. Capítulo 4. Hábitos invisíveis que criam riqueza. Tá achando que riqueza aparece de uma hora para outra, tipo mágica? A real é que riqueza nasce nos bastidores, nos detalhes, naquilo que quase ninguém vê. Sim, meu amigo. Os verdadeiros construtores da prosperidade são os hábitos invisíveis, aqueles que você repete no automático todo santo dia. E o mais doido, esses hábitos estão aí te guiando mesmo que você nem perceba, tipo aquele jeito que você tem de pensar antes de gastar, a forma como lida com o tédio gastando ou criando, a mania de adiar, o costume de dizer: depois eu vejo isso. Pois é, o que você faz sem pensar é o que está criando sua realidade financeira.
Nesse capítulo eu quero abrir sua mente para essa virada de chave. A riqueza não é uma grande decisão. Ela é um conjunto de pequenas atitudes feitas com consistência. Como você acorda, como você reage, o que você escuta, o que você acredita. Tudo isso forma a base do seu sistema de riqueza. E nem adianta correr atrás do pote de ouro. Se a sua rotina fura o balde todo dia, gente vai olhar de perto para esses comportamentos escondidos que parecem bobos, mas são eles que definem se você prospera ou patina no mesmo lugar. A boa notícia: você não precisa mudar sua vida inteira de uma vez. Só precisa começar a ajustar o piloto automático da sua mente. Trocar hábitos que te travam por outros que te empurram para frente. E isso é totalmente possível. Basta consciência e vontade real de virar o jogo. Então se prepara. Porque agora a gente vai sair do mundo das ideias e entrar na prática silenciosa que muda tudo. Porque o segredo da riqueza não está no espetáculo. Está nos bastidores. E os bastidores, meu amigo, são os seus hábitos. Grão em grão. O milhão vem. O efeito acumulado das pequenas ações. Sabe aquele ditado, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura? Pô, essa frase simples diz muito sobre como a riqueza é construída na vida real. Não é com um salto, nem com um golpe de sorte, muito menos com uma virada mágica de um dia para o outro. É com pequenas ações, feitas todos os dias, que a mágica verdadeira acontece. Eu demorei para entender isso. Sempre achei que para mudar de vida precisava de uma ideia genial, uma oportunidade imperdível, ou um empurrão do universo. Até perceber que na prática o que muda tudo é o que você faz no silêncio da rotina. Aquele hábito bobo, aquela escolha diária, aquela decisão que parece pequena, mas que, com o tempo, vai criando um efeito dominó poderoso. É tipo plantar uma semente. Você rega hoje e nada. Amanhã também nada, mas continua um pouquinho por dia. E quando menos espera, pá, o broto aparece, cresce, floresce. Mas só cresce porque você foi constante mesmo quando não via nada. Na vida financeira é igualzinho. Aquela economia diária de R$ 5. O hábito de anotar os gastos. A leitura de 10 páginas por dia sobre dinheiro. A decisão de não parcelar à toa. O não que você dá para comprar por impulso. Tudo isso parece pequeno, mas acumula, transforma, muda o jogo. O efeito acumulado é como os juros compostos da vida. Cada atitude é um tijolinho a mais na construção da sua liberdade. Parecer que não está fazendo diferença, mas está. Está moldando seu comportamento, sua mente, sua disciplina, sua visão de futuro. E o melhor, esse efeito também funciona para o lado ruim. Se você deixa para depois todo dia, se gasta um pouquinho a mais sempre, se adia decisões, se não cuida do que entra e sai, quando vê, a vida está travada e você nem entende como chegou ali. Por isso, o segredo é começar pequeno mesmo, simples mesmo, mas com intenção. Porque quando a gente faz o básico bem feito todos os dias, o extraordinário acontece sem alarde. Então bora plantar esses hábitos de riqueza, porque quem respeita o pouco se prepara para o muito. E lembra, não é sobre fazer muito de uma vez, é sobre fazer pouco, sempre. Isso é o que realmente te leva longe, ansioso agora ou rico depois. A batalha entre o imediatismo e a mentalidade de longo prazo. Vou te contar uma verdade que, de tão simples, assusta. Quem pensa no hoje o tempo todo, nunca constrói um amanhã de verdade. Dói ler isso, né? Eu também já fui refém do imediatismo. Queria resultado para ontem, reta no rápido, sensação boa na hora. Mas adivinha? Isso só me deixava mais longe da vida que eu realmente queria viver. Real é que existe uma diferença gritante entre mentalidade de longo prazo e pensamento imediatista. E essa diferença, meu amigo, separa quem conquista riqueza duradoura de quem vive contando moeda no fim do mês. O imediatismo é impulsivo, barulhento, sedutor. Ele sussurra no ouvido: compra logo. Aproveita agora. Você merece esse prazerzinho. E você, sem perceber, entrega seu futuro por um momentinho de alívio. E como um banquete por um salgadinho de padaria só porque estava com fome na hora. Já a mentalidade de longo prazo é silenciosa, paciente e estratégica. Ela pensa assim: vou abrir mão hoje para ter mais amanhã. Não é que quem pensa a longo prazo não tenha vontade. Tem sim, mas escolhe pensar com a cabeça e não só com o coração. Escolhe plantar agora para colher com fartura depois. É o famoso sofrer um pouquinho no presente para sobrar no futuro. Eu te pergunto, quantas vezes você trocou um sonho por um prazer rápido? Quantas decisões você tomou só para aliviar uma ansiedade momentânea? E o mais importante, quanto isso te custou ao longo do tempo? A boa notícia é que mentalidade se treina. Você pode sim começar a virar esse jogo hoje. Começa com perguntas simples antes de agir. Isso aqui me aproxima ou me afasta do futuro que eu quero? Se eu repetir essa decisão por um ano inteiro, onde vou parar? Porque, olha, quem pensa no longo prazo constrói. Quem vive só no agora,
consome. E a riqueza, meu amigo, não gosta de pressa, ela ama constância, paciência e visão. Então bora escolher com mais consciência, porque o que você faz hoje pode ser só um gasto, ou um passo na direção do seu patrimônio. Voca decide. E aí, vai continuar alimentando a pressa, ou começar a construir sua liberdade de verdade? A escolha é sua, mas o futuro, esse não espera ninguém. Pensa como rico e de como rico os bastidores da mente milionária. Sabe o que mais me chama atenção em gente rica de verdade? Não é o carro, nem a casa, nem o relógio. É o jeito de pensar e agir todo santo dia. Sim, porque por trás de cada pessoa que construiu riqueza de verdade, existe uma coisa em comum: rotinas mentais e comportamentais que não falham. E olha, isso diz muito mais sobre o sucesso delas do que qualquer conta bancária. A real é que rico não pensa como a maioria. Enquanto uns acordam no susto, reclamando da vida, o rico de mentalidade próspera já acorda com intenção. Ele sabe o que quer, por que quer e o que vai fazer para chegar lá. Não é só sobre levantar cedo, é sobre levantar com propósito. E não para por aí. Uma coisa que eu aprendi observando essas pessoas é que eles treinam a mente como quem treina músculo. Todo dia, sem falhar. Alimentam o pensamento com bons livros, boas conversas, silêncio criativo e visualização de onde querem chegar. Não é sorte, é disciplina mental. Outra coisa, eles pensam em soluções, não em problemas. Enquanto a maioria trava diante do primeiro obstáculo, eles respiram fundo e perguntam: ok, como eu resolvo isso? Simples assim. E esse simples faz uma diferença absurda com o tempo. Comportamentalmente, os ricos são estratégicos. Eles não tomam decisões só com emoção. Os analisam, esperam o momento certo, estudam, sabem dizer não pro agora para dizer sim pro futuro. Eles vivem no presente, mas com a mente lá na frente. É tipo jogar xadrez enquanto outros ainda estão brincando de dominó. E quer saber de uma coisa que muita gente ignora? Rico de verdade tem rotina. E uma rotina que protege o foco. Eles não acordam e ficam rodando no WhatsApp, no feed, no drama alheio. Eles blindam o tempo, valorizam a energia e respeitam o próprio progresso. E olha, você não precisa ser milionário para começar a pensar e agir assim. Na verdade, é o contrário, você começa a prosperar quando começa a pensar e agir, como quem já prosperou. Então, se você quer entrar nesse jogo de verdade, comece cuidando da sua mente e das suas atitudes diárias. Não precisa mudar tudo de uma vez. Começa pequeno, mas com intenção. Porque o rico não é rico só pelo dinheiro, ele é rico porque fez do hábito o melhor aliado. E aí, bora ajustar sua rotina mental e comportamental para a riqueza começar. Porque no fim, o sucesso é o que você repete quando ninguém tá vendo. Disciplina, o parceiro fiel que te leva direto para a liberdade, né? Se tem uma palavra que muita gente torce o nariz, é disciplina. Eu entendo. Parece chata, pesada, com cara de castigo da escola. Mas deixa eu te contar um segredo que mudou meu jeito de enxergar a vida. Disciplina não é prisão. É liberdade disfarçada. Por mais irônico que pareça, quanto mais disciplinado você é, mais livre você se torna. Pensa comigo. Liberdade de verdade não é fazer o que quer a qualquer hora, sem regra nem rumo. Liberdade real é poder escolher sem desespero, sem pendência, sem correria. É ter paz para dizer não pro que não faz sentido, e sim pro que te aproxima dos seus sonhos. E sabe o que cria isso? Isso mesmo. Disciplina, habit, firme de fazer o que precisa ser feito mesmo quando você não está com vontade. É acordar e seguir o plano. É resistir à tentação do agora para colher o gostinho do depois. É tipo regar uma plantinha todo dia, sabendo que ela vai virar uma árvore que te dá sombra lá na frente. No começo, confesso, dá preguiça. Você vai querer largar. Mas se você segura firme uns dias, a disciplina vira rotina e a rotina vira resultado. Aí a mágica acontece. Você começa a colher. Começa a ver a diferença entre quem vive apagando incêndio e quem constrói em paz. Disciplina é o melhor amigo do seu futuro. Ela protege seus sonhos, organiza sua vida, dá direção quando tudo parece bagunça e o mais lindo, ela te dá orgulho, porque no fim do dia, você olha para trás e diz: eu fui fiel ao que eu quero ser. E isso, meu amigo, isso não tem preço. Então, se você está buscando liberdade financeira, emocional, mental, olha primeiro para sua disciplina. Talvez não seja falta de sorte nem de talento, talvez seja só questão de fazer o básico com consistência. Bora virar amigo íntimo da disciplina, porque ela é dura no início, mas generosa no fim. E a liberdade que ela te dá, essa é leve, gostosa e verdadeira. Disciplina é o alicerce da liberdade. E quem aprende a construir com ela, vive em paz num castelo que ninguém derruba. Capítulo 5. O diálogo interno que define tudo.
Sabe aquela voz que vive dentro da sua cabeça? Aquela que comenta tudo, dá palpite, critica, incentiva ou te derruba? Essa voz tem mais poder sobre sua vida do que qualquer outra pessoa no mundo. E muitas vezes, a gente nem percebe que ela está ali, ditando o ritmo das nossas decisões, sabotando ou impulsionando nossos resultados. O diálogo interno é aquele papo que você tem com você, mesmo quando ninguém está olhando. É a conversa secreta entre seus pensamentos e suas crenças. E, olha, essa conversa pode ser sua maior aliada ou sua pior inimiga. O que você diz para si mesmo todos os dias molda sua autoestima, seu foco, sua coragem e, claro, o seu dinheiro. Eu não estou exagerando. Antes de você agir, sua mente já decidiu se vai dar certo ou não. E ela decide com base no que você vem repetindo para si mesmo há anos. Sabe aquele "isso não é para mim, eu sou péssimo com números, comigo nunca dá certo"? Frases assim viram lei dentro da sua cabeça. E quando viram lei, a gente obedece sem nem perceber. Mas calma. Tem um jeito de virar esse jogo. E é exatamente isso que vamos começar a explorar aqui. Como reprogramar esse diálogo interno para ele trabalhar a seu favor. E não contra você, porque, meu amigo, quando você muda a forma como fala com você mesmo, tudo ao redor começa a mudar também. Suas decisões ficam mais leves, suas metas mais claras, e sua mente começa a agir como parceira, não como vilã nesse capítulo. Eu quero te mostrar que não importa o que disseram sobre você lá fora, o que realmente define sua vida o que você acredita e repete aqui dentro. Bora ajustar essa conversa interna e transformar a forma como você pensa, sente e age, porque, quem fala com respeito e poder para si mesmo, constrói uma vida à altura daquilo que sonha. E esse papo começa agora. O que você anda dizendo para você mesmo? Já parou para prestar atenção nas coisas que você anda repetindo aí dentro da sua cabeça? Pois é, eu também nunca tinha pensado muito nisso até o dia que me dei conta de uma coisa louca. A voz mais poderosa da minha vida era minha própria, e eu estava usando ela contra mim. Sabe aquele papo interno que rola quando ninguém está olhando? Tipo, você não vai dar conta. Isso é muito difícil para você. Todo mundo consegue, menos você. Não vai adiantar tentar. Pois é, essas frases que parecem inocentes viram uma trilha sonora dentro da gente. E é que de tanto ouvir, a gente começa a acreditar. E quando acredita, age ou trava de acordo. Simples assim. Eu sei que muita gente acha que esse papo de pensamento positivo é besteira, mas deixa eu te dizer uma coisa real. O jeito que você fala com você mesmo molda o jeito que você vive. É como se sua mente fosse um jardim, e cada palavra fosse uma semente. O que você anda plantando aí? Porque não tem como plantar fracasso e colher sucesso. Não dá para repetir, eu sou um desastre com dinheiro e esperar que o dinheiro goste de ficar com você. A mente acredita no que você fala com mais frequência, não no que você sonha de vez em quando. E o mais curioso, muita gente fala com os outros com mais carinho do que fala consigo mesmo. Se alguém errar, você diz está tudo bem, acontece. Mas se você erra, vixe, é pedrada. Burro, lerdo, nunca aprender, como se isso fosse ajudar a melhorar, né? Então, meu convite aqui é simples e poderoso. Presta atenção nas palavras que você está usando com você. Quando errar, se acolhe. Quando acertar, se reconhece. Quando tiver medo, se escuta com paciência. A forma como você se trata por dentro define o tamanho da vida que você vai ter por fora. Não tem mágica, mas tem verdade. E quando a sua verdade interior muda, o mundo ao redor começa a acompanhar, de carrasco a conselheiro. Como transformar a autocrítica em autoconsciência. Tá aí uma verdade que eu demorei a entender. Nem toda crítica interna é vilã, mas quase toda exagerada é. Já reparou como a gente pode ser cruel com a gente mesmo? É tipo um juiz impaciente dentro da cabeça, de dedo em riste, pronto para apontar o erro, mas nunca para elogiar um acerto. Durante muito tempo eu confundi autocrítica com evolução. Achava que se eu pegasse pesado comigo eu ia crescer mais rápido, Mel Hermes, ser mais forte. Spoiler, só fiquei mais cansado, mais travado e com autoestima no chão. Mas aí veio um estalo, um daqueles momentos em que a ficha cai com barulho. Percebi que, em vez de um carrasco, eu precisava de um conselheiro interno. Sabe aquele tipo de amigo que fala verdades na cara, mas com respeito? Que aponta onde dá para melhorar, mas sem diminuir quem você é. A chave foi virar o jogo da crítica para autoconsciência. Trocar o como você é burro. Por que será que você fez isso desse jeito? Ou você nunca aprende por que essa situação tá tentando te ensinar agora. Olha que diferença. Autoconsciência é ter coragem de se encarar, mas com compaixão. É olhar para os seus erros com a vontade de entender, e não de se punir. É perceber seus padrões, seus medos, seus gatilhos, sem se afundar neles. E cá entre nós, esse tipo de olhar muda tudo. Porco. Você se enxerga de verdade, você também começa
a se libertar do perfeccionismo, da campanaca, da culpa inútil. Você se torna mais leve, mais presente, mais dono de si. Então, bora fazer esse ajuste fino na mente? Transforma esse crítico interno numa bússola. Uma que não grita, mas guia. Que não julga, mas ensina. E que te lembra, todo santo dia, que você está em construção. E isso é lindo demais. Afinal, a consciência é a luz que dissolve a sombra. Acende aí dentro e vê como tudo clareia. E se você mudasse a história que anda contando para você mesma? Sabe aquela voz dentro da nossa cabeça que vive narrando tudo o que a gente faz? Pois é. Ela tem mais poder do que parece. Às vezes, sem nem perceber, a gente vai repetindo umas frases que parecem inocentes, mas que vão nos amarrando, nos travando, tipo um laço apertado demais. Eu nunca vou conseguir, dinheiro não é pra mim, essas coisas só funcionam pros... Outros já falou ou pensou algo assim, eu já várias vezes. E olha, essas palavrinhas pequenas carregam um peso danado. São como tijolos invisíveis construindo o muro que te separa da vida que você realmente quer viver. A real é que palavras moldam pensamentos, que moldam sentimentos, que moldam atitudes. E adivinha, moldam sua vida inteira. Se você vive contando para si mesmo uma história de fracasso, escassez ou limitação, como é que espera criar uma realidade diferente? Agora respira fundo aí comigo e pensa. E se você começasse a reescrever essa narrativa? Tipo um autor que pega o rascunho antigo e decide criar um final melhor, com mais sentido, mais verdade, mais coragem. Eu comecei a fazer isso. No começo parece bobo, quase forçado. Mas com o tempo, quando você troca o não posso por estou aprendendo, o sou ruim com dinheiro por estou melhorando minha relação com ele, as coisas mudam. É como trocar o preto e branco da sua vida por uma tela colorida. Vibrante. Não é mágica, é consciência. É pegar o lápis da sua história de volta na mão. Porque sim, você pode e deve ser o roteirista da sua própria jornada. Então, bora trocar eu sou um fracasso por eu estou em construção. Bora trocar não mereço por eu escolho me valorizar. Porque, meu amigo, minha amiga, quando você muda suas palavras, você muda tudo. Fica a dica. Fala bonito com você. Fala como quem acredita. Porque o universo escuta. Mas quem escuta primeiro é você mesmo. O jeito que você fala com você mesmo pode te deixar rico ou quebrado. Já reparou como a gente conversa com a gente mesmo o tempo todo? Tipo uma rádio interna que nunca desliga. Às vezes essa rádio tá tocando um som animado, você consegue, vai lá, manda ver. Mas muitas vezes tá passando aquele disco arranhado de autossabotagem. Você nunca acerta, nada dá certo pra você. Pois é, a forma como você fala com você mesmo, sua linguagem interna, é um GPS silencioso que pode te levar direto para a prosperidade, ou te estacionar na mesmice. Eu levei um tempo pra sacar isso. Sempre que algo dava errado, lá vinha minha cabeça. Tá vendo? Você não serve pra isso. E quando dava certo? Foi sorte, né? SQM como quem leva. Tapa da vida com luva de pelica, eu percebi. Eu tava me colocando pra baixo sem nem perceber. E foi aí que comecei a treinar um novo vocabulário. Um vocabulário de poder, de possibilidade, do abundance. Comecei a dizer eu estou aprendendo, ao invés de eu sou péssimo nisso. Troquei o é difícil demais por ainda não entendi, mas vou entender. E caramba, que diferença! Quando você muda sua linguagem interna, você muda sua energia, sua postura, suas escolhas. Pares médica, mas é pura consciência. É como se suas palavras fossem sementes e sua mente fosse a terra. O que você planta ali dentro, mais cedo ou mais tarde, floresce aqui fora. Então, presta atenção nas suas frases de hoje. Elas estão te empurrando para frente ou te puxando para trás? Estão te empoderando ou te limitando? Começa a usar palavras que reforçam sua capacidade, sua coragem, sua conexão com a riqueza. Fala com você como quem torce por você de verdade. Porque olha, prosperidade começa no verbo, começa na fala, começa aí dentro. E quando você muda o jeito de falar com você, o mundo muda o jeito de responder para você também. Capítulo 6. Clareza e foco. Rumo ao que importa. Sabe quando a cabeça está a mil? Mil coisas para fazer, mil ideias ao mesmo tempo e no fim do dia, parece que não andou nem um metro? Pois é, já vivi isso demais. E te digo com toda sinceridade, sem clareza e foco, a gente vira um GPS sem destino, girando em círculos e ficando cada vez mais cansado. Demorou, mas aprendi que clareza é poder. E foco é o volante que te leva direto para o que importa. Quando você sabe exatamente onde quer chegar e o que precisa fazer, cada passo começa a ter propósito. Cada ação tem um porquê por trás. E aí, meu amigo, tudo muda.
Antes, eu achava que ser ocupado era o mesmo que ser produtivo, que fazer 1000 coisas era sinal de sucesso. Que nada, tava só espalhando minha energia igual confete no carnaval, sem direção, sem resultado, até que um dia me perguntei: o que realmente importa para mim? Essa pergunta foi como um farol acendendo no meio da neblina. A verdade é, clareza tira o peso das costas, foco te salva do caos. Quando você para de se distrair com tudo ao redor e começa a olhar firme para o que realmente vale a pena, o jogo vira. As coisas começam a andar. A mágica acontece. Então, nesse capítulo aqui, quero te mostrar como alinhar sua mente, sua energia e suas ações com aquilo que realmente faz sentido para você. Nada de viver no modo aleatório. Bora juntos, colocar a bússola na direção certa e caminhar com mais leveza. Propósito e resultado. Porque no final das contas, quem tem foco chega, e quem tem clareza voa metas com alma. Quando o dinheiro vem da sua verdade. Já percebeu como a gente vive correndo atrás de grana, mas muitas vezes nem sabe por que quer tanto dinheiro? Tipo, tá todo mundo dizendo que precisa ter 1 milhão, 2, 3. Mas e aí? Pra quê? Só pra postar no Instagram? Olha, deixa eu te contar um negócio. Metas financeiras vazias viram peso. Agora, quando você cria metas que saem lá do fundo do peito, da sua essência, tudo ganha outra cor. É como se o dinheiro começasse a ter propósito. Ele deixa de ser o fim e vira o caminho. Eu demorei para entender isso. Fazia planilha, anotava número, fazia conta, traçava metas e sabe o que acontecia? Nada. Porque não tinha alma ali. Não tinha conexão com quem eu realmente era. Era tudo no automático, igual o GPS sem destino. Foi só quando parei e me perguntei: o que é realmente importante para mim? O que eu quero sentir com esse dinheiro? Liberdade, segurança, viagem, tempo com minha família? Que tudo começou a fazer sentido. Metas alinhadas com a sua essência não cansam, não estressam, não te fazem desistir e elas stay moving. Tape, elas fazem o coração bater mais forte só de imaginar. Então, a dica aqui é simples. Antes de escrever qualquer número no papel, escreve quem você é. Quais são seus valores? O que te faz sorrir de verdade? O que te dá paz? Depois disso, meu amigo, a meta financeira vira bússola. E não tem como errar o caminho. Lembre-se, dinheiro sem propósito é só papel, mas dinheiro com verdade. Esse transforma sua vida inteira. Bora traçar metas com alma? Por trás do dinheiro tem um coração batendo? Você já se perguntou por que está querendo tanto dinheiro? Tipo, de verdade mesmo? Porque, olha, se for só pelo número na conta ou para impressionar os outros, sinto te dizer, mas isso aí perde a força rapidinho. Agora, quando o seu porquê é emocional, profundo, quase visceral, aí o jogo muda completamente. É como se acendesse uma chama dentro de você que não apaga nem nos dias mais difíceis. Eu descobri isso na marra. Já tentei ganhar dinheiro só pela grana. E até consegui, viu? Mas a motivação evaporava. Era como correr numa esteira. Esforço danado, mas sem sair do lugar. Até que um dia, no meio de um daqueles momentos que a vida dá um chacoalhão, me perguntei: pra que tudo isso? E a resposta veio forte: pra dar uma vida tranquila pra minha mãe. Na hora que eu entendi isso, meu porquê virou combustível. Não era mais sobre mim, era sobre amor, gratidão, legado. O dinheiro deixou de ser o foco e virou consequência. Sabe o que isso me ensinou? Que um porquê emocional forte te levanta da cama até nos dias que tudo parece dar errado. Te lembra do motivo pelo qual você começou quando dá vontade de parar. É o que te conecta com a sua missão. É o coração pulsando por trás dos seus boletos. Então, se posso te dar um conselho hoje encontre o seu porquê de alma. Pode ser liberdade, pode ser sua família, pode ser uma causa que te emociona. Mas ele precisa te arrepiar. Precisa te emocionar só de pensar. Porque no fim das contas a grana é só o meio. O que vale mesmo é o porquê. E quando ele é verdadeiro, nada te para. Foco é rei. Como blindar sua mente num mundo que grita? Hoje em dia, se concentrar virou quase um superpoder, né? A gente acorda e o celular já tá gritando notificação, notícia, promoção. Vídeo de gato tocando piano. E quando a gente vê, pluft, lá se foram 2 horas e nenhum passo dado naquilo que realmente importa. Eu falo isso porque já me perdi demais nas distrações. Começava o dia com a melhor das intenções, prometia pra mim mesmo que ia focar no que era importante. E de repente estava assistindo um vídeo aleatório sobre como fazer fogo com um limão. Mas aí, um dia caiu uma ficha. Minha atenção é o meu maior ativo. Se eu não protejo ela, eu perco meu tempo, minha energia e no fim das contas meus sonhos. Dói perceber que a gente estava se sabotando sem nem notar. Foi aí que decidi blindar minha mente como se fosse um cofre. Comecei a cortar as notificações, deixar o celular longe quando precisava produzir, criar horários fixos para checar redes sociais. E o principal, aprendi a dizer não. Não para as urgências dos outros, não para o barulho inútil, não para o imediatismo.
porque o foco é isso, uma escolha corajosa. É dizer sim para você e não para o resto. Mesmo quando o resto parece mais divertido no momento. Se você quer criar algo grande, realizar seus sonhos, ganhar dinheiro de verdade, precisa proteger seu foco como um leão protege seus filhotes. Nada pode ser mais importante que o que você decidiu construir. E se for, que seja consciente, não no piloto automático. Então, bora juntos nessa missão? Foco não é dom, é treino. E todo treino começa com o primeiro não para as distrações e o primeiro sim para sua verdadeira direção. Visualize, sinta, haja, repita. O loop mágico da transformação. Eu não sei você, mas por muito tempo eu achava que só pensar positivo já era suficiente. Tipo, vou mentalizar um carro novo e pá, o carro aparece na garagem. I am Santa Lana. A real é que visualizar é só o primeiro passo da dança. Mas aí, eu fui entendendo o segredo por trás. O negócio não é só ver com os olhos da mente. É sentir com o coração como se já fosse real. É como se o seu corpo todo dissesse, é isso, já é meu. A emoção é o que ativa o motor interno. Quando você sente de verdade, seu cérebro começa a acreditar que aquilo já está acontecendo. E aí, meu amigo, você começa a agir diferente. Fica mais confiante, mais ousado, mais ligado nas oportunidades. É tipo mágica com suor. Agora, olha o pulo do gato. Não adianta fazer uma vez só e achar que resolveu. É igual escovar os dentes. Tim Q, repeater, repeater, repeater. Visualize de manhã. Sinta no almoço, haja à tarde, reforce antes de dormir. Repita, até seu corpo e sua mente se alinharem. E não precisa ser nada complicado não. Fecha os olhos por 2 minutinhos e imaginar aquela vida que você quer. Sinta o cheiro, o gosto, o som, tudo. Finja que está vivendo aquilo agora. Aí, levanta e vai agir como se já fosse a pessoa que conquistou tudo aquilo. Porque no fundo, você já é. Então se liga nessa fórmula simples, mas poderosa. Visualize, sinta. Haja, repita, faz isso virar rotina. E me conta depois. O universo vai ter que te acompanhar. Não tem jeito. Capítulo 7. Criação de valor. A riqueza vem de dentro. Tá preparado para uma verdade que pode virar sua chave de vez? Então segura essa, você não fica rico correndo atrás do dinheiro. Você fica rico quando começa a criar valor. É isso mesmo. O dinheiro é só o aplauso que o mundo dá para quem entrega algo que realmente importa. Durante muito tempo, eu achava que enriquecer era só questão de trabalhar muito, juntar grana, economizar no cafezinho e rezar para sobrar no fim do mês. Mas aí eu entendi. A riqueza real nasce de dentro para fora. Não é sobre ter mais, é sobre ser mais. Quando você descobre o que tem de único aí dentro e começa a usar isso para melhorar a vida dos outros. Seja com ideia, serviço, produto, conselho, arte, solução ou até um bom papo, o universo começa a te pagar em dinheiro, em oportunidades, em realização. E o mais louco, tá tudo aí, já morando em você. A gente só precisa escavar, polir, lapidar e entregar. Não precisa inventar nada fora do comum. Só precisa acordar o valor adormecido dentro de você. Então, bora juntos nesse capítulo entender como você pode virar uma verdadeira máquina de valor. Sem deixar de ser você, sem se perder tentando copiar os outros e com os 2 pés bem fincados naquilo que você tem de mais poderoso. Sua essência, você é a fonte. Como gerar valor para o mundo sem sair de quem você é? Sabe aquela sensação de que você precisa fazer algo gigante para ser reconhecido? Pois é, eu também já acreditei nisso. Mas um dia a ficha caiu. O valor não está no que você tenta ser, está no que você já é. Simples assim. E olha, isso muda tudo. A verdade é que a gente passa tanto tempo buscando fora um curso, um diploma, uma fórmula mágica, um atalho qualquer, mas o que o mundo mais precisa, e paga bem por isso, viu? É de gente autêntica que entrega o que tem de melhor com o coração. Parece papo de livro de autoajuda, né? Mas não é não. É vida real mesmo, você é a fonte. Não é exagero, é constatação. Tudo que você viveu até aqui, os tombos, os tropeços, as viradas, os aprendizados, tudo isso virou bagagem. E essa bagagem, meu amigo, minha amiga, pode virar ouro quando você coloca ela em movimento. Quer um exemplo? Aquele conselho que você dá sem perceber, mas que muda o dia de alguém. A ideia simples que resolve um problemão. O cuidado que só você sabe ter. Tudo isso é valor sendo gerado. E quando você começa a ver por esse ângulo, percebe que gerar valor para o mundo é quase um superpoder, só que silencioso. E não precisa complicar. Às vezes o que vai transformar a vida de alguém é só você se permitir ser quem é. Sem filtro, sem pose, sem frescura. De peito aberto e com vontade de somar. O resto, rest of them. Porque o mundo reconhece quando a gente entrega algo de verdade. E em troca, ele retribui. Com aplauso, com reconhecimento, com dinheiro, com propósito. Então se você ainda duvida, deixa eu reforçar.
Você é a fonte. Não espere ficar pronto para começar a transbordar. Comece agora, com o que você tem. Porque é assim que a gente começa a enriquecer de dentro para fora. E de quebra, ainda muda o mundo ao redor. E aí, bora gerar valor de verdade? O mundo está sedento por isso. E adivinha, você já tem o que ele está procurando. Do que você ama para o que te paga. O mapa secreto para transformar conhecimento, paixão e propósito em riqueza. Olha, se tem uma coisa que eu descobri na marra foi que riqueza de verdade começa no coração e se espalha para o bolso. Não é só sobre ganhar dinheiro, é sobre juntar o que você sabe, o que você ama fazer, e o que te dá aquele friozinho gostoso na barriga, e transformar tudo isso em algo que gere valor e, claro, renda. Por muito tempo, eu pensei que tinha que escolher entre ganhar dinheiro e seguir meu propósito, como se fossem dois caminhos opostos, sabe? Só que aí eu entendi. O segredo está em juntar as peças. Seu conhecimento é o que você já sabe fazer bem. Pode ser algo que aprendeu na prática, na vida ou até nas dificuldades. Sua Apex é o que te faz esquecer da hora aquilo que você faria mesmo que ninguém te pagasse. E o propósito, esse é o fogo que te move, é o porquê por trás de tudo. Agora junta tudo isso e bum, você tem uma bomba de valor nas mãos. Pulo do gato é entender que o mundo paga, e bem, por soluções. Se o que você sabe e ama pode resolver o problema de alguém, bingo, você tem ouro nas mãos. A grande jogada é aprender a empacotar isso num formato que as pessoas entendam, desejem e comprem. Pode ser um produto, um serviço, um conteúdo, não importa. O que importa é que você está transformando sua essência em solução. E tem mais. Quando você trabalha com aquilo que te energiza, que vem de dentro, o cansaço pesa menos e o resultado pesa mais no bolso. A grana começa a vir com mais leveza porque você parou de remar contra a maré. Você virou o próprio rio. Então, se hoje você sente que tem um monte de coisas dentro de você, ideias, dons, aprendizados, mas não sabe como isso pode virar riqueza, respira, porque pode sim. E começa assim. Olha para dentro, conecta os pontos e começa a entregar para o mundo. A riqueza não começa na conta bancária. Ela começa quando você entende que tudo o que você precisa já está aí dentro, só esperando para ser usado. Bora transformar o que é seu de alma no que é seu de direito. A chave está na sua mão. Só falta girar. Coração cheio, bolso leve, como a mentalidade de contribuição transforma tudo. Vou te contar uma parada que virou a chave na minha vida. Quem enriquece de verdade por dentro não consegue segurar só para si. É automático, a pessoa transborda e quando transborda ela compartilha sem nem perceber. E é aí que a mágica acontece. Durante muito tempo eu pensei que precisava chegar lá primeiro, juntar uma grana, conquistar meu espaço. Depois pensar em contribuir com os outros. Mas adivinha? Era o caminho inverso o tempo todo. Quando eu comecei a pensar em como ajudar, como servir, como fazer diferença de verdade, foi como se o universo abrisse a porteira e dissesse: agora sim, está pronto. A mentalidade de contribuição não é sobre dar o que sobra, mas sobre dar do dentro, com intenção, com propósito, com aquele brilho nos olhos. Pode ser um conselho, uma ideia, um ombro, um conteúdo, uma inspiração, não importa. O que importa é o espírito por trás do gesto. E o mais doido é que quanto mais você compartilha, mais você cresce. Parece clichê, mas é real. Não estou falando de doar tudo e viver de vento, mas de entender que prosperidade não é acúmulo, é circulação. É como sangue nas veias, tem que fluir. Quando você age com essa intenção de somar, de levantar os outros junto, o retorno vem de um jeito que você nem imagina. Às vezes volta em forma de dinheiro sim, mas também volta em forma de oportunidade, conexão, gratidão, paz interior. E, isso não tem preço. Então, se hoje você sente que está preso no modo sobrevivência, talvez seja a hora de virar a chavinha e se perguntar: como posso contribuir? Mesmo com o que tenho agora. Porque é isso que separa o escasso do abundante. Quem vive para si se limita. Quem vive para servir se expande. No fim das contas, a riqueza verdadeira começa quando a gente entende que tudo que a gente compartilha volta multiplicado. O mundo precisa de mais gente que se enriquece por dentro e espalha isso para fora. Grana, espelho, o dinheiro, mostra o tamanho da transformação que você gera. Sabe aquela hora que a gente se pergunta: por que fulano tá ganhando tanto? E eu estou aqui ralando e nada acontece, pois é. Eu já me perguntei isso 1 milhão de vezes, mas um dia caiu a ficha. Dinheiro é só um reflexo da transformação que você causa na vida das pessoas. Não é só sobre trabalhar duro. É sobre gerar valor de verdade. É sobre resolver problemas, tocar corações Melhaherodeia, de alguém abrir caminhos. Quando você impacta, você atrai. Simples assim. O dinheiro vem como uma consequência natural da mudança que você provoca no mundo. A gente cresceu ouvindo que dinheiro era coisa de ganancioso, que só vem com sacrifício ou sorte.
Mas olha que engano. Dinheiro é energia, e energia segue direção. Ela vai para onde existe propósito, entrega, verdade. Se você está focando só no quanto vai ganhar, está esquecendo o principal, quanto você transforma. E olha só que curioso. Quando eu comecei a colocar minha energia em ajudar de verdade, em servir com coração, em fazer diferença mesmo que pequena, meus resultados começaram a mudar. As pessoas percebiam, sentiam, e quando isso acontece, tcharam, o retorno financeiro vem. Vem como um eco do que você causou. Então, se hoje a grana está curta, não se culpe, mas também não se iluda achando que o problema é só fora. Talvez a virada comece quando você se pergunta: qual transformação eu estou entregando? Porque no fim das contas, o dinheiro não é o objetivo final. Ele é só o termômetro da sua contribuição. Quer ganhar mais? Transforme, toque mais vidas, resolvedor. Compartilhe soluções. Seja um agente de mudança. A grana, meu amigo, ela é só o troco do impacto que você espalha por aí. E quanto mais sincero, útil e profundo for esse impacto, mais alto vai ser o número na sua conta. Capítulo 8. A colheita interior. Quando tudo começa a mudar. Sabe aquele momento em que, do nada, as coisas começam a se encaixar? Quando a vida parece conspirar a favor, as oportunidades surgem do nada e você sente que está no fluxo. Pois é, isso não é coincidência, é colheita. Mas não qualquer colheita, é a colheita interior. Durante muito tempo eu buscava mudanças. Fora, tentava controlar tudo, me esforçava até perder o fôlego. Só que nada mudava de verdade. Foi só quando olhei para dentro e comecei a transformar o que estava aqui no coração e na cabeça que o jogo virou. Mas é só a consequência natural de uma revolução interna. Tudo começa dentro. Sempre. É como plantar uma semente no escuro. Você não vê o broto, mas sabe que ele está crescendo. E aí, um belo dia, ele rompe a terra. E a mesma coisa acontece com sua mente, com suas emoções, com suas escolhas. Você planta pensamentos, cultiva hábitos, rega sua identidade. E quando menos espera, começa a colher resultados que parecem milagrosos. Mas olha, Nao Sengay não tem nada de sorte nisso. Tem processo, tem entrega, tem verdade. Esse capítulo é para te mostrar isso. Que a virada não vem de fora para dentro. Vem de dentro para fora. Quando você muda por dentro, tudo muda por fora. Não tem como ser diferente. Então, bora seguir em frente, porque se você chegou até aqui, tá mais do que pronto para colher o que plantou. E te garanto, o que vem por aí é muito maior do que você imagina. Tá florescendo aí dentro? Os sinais de que sua mudança interna tá dando fruto. Tem uma hora na jornada em que a gente para, respira fundo e pensa, ué, parece que tá diferente, né? E tá mesmo. Quando a transformação interna começa a frutificar, não vem com fogos de artifício nem alarde. Vem num olhar, numa escolha, num pensamento novo que antes nem passava pela sua cabeça. Um dos primeiros sinais é quando você começa a reagir diferente às mesmas situações. Aquela pessoa que te tirava do sério, agora parece que não. Teia fata mês, você até solta deixa pra lá. O que você. E é aí que começa a mágica de verdade. Não é o mundo que ficou mais leve, é você que tá mais forte. Outro sinal nítido. Você começa a se respeitar mais. Sabe aquele impulso de se auto-sabotar do self-diminuir, de aceitar menos do que merece? Ele vai perdendo força. Sua mente vai te tratando como alguém valioso, porque no fundo você está começando a acreditar nisso de verdade. E não para por aí. A intuição fica mais afiada. Você sente que está sendo guiado por algo maior. Aparecem pessoas novas, ideias, brilhantes, oportunidades do nada. Tudo isso é reflexo da mudança que começou dentro de você e que agora começa a se mostrar no lado de fora. E tem mais você começa a agradecer por coisas simples. Aquela sensação gostosa de estar presente, de sentir a vida de um jeito mais intenso. Você percebe que está bem, mesmo que nem tudo esteja perfeito. E isso, meu amigo, minha amiga, é um baita sinal de que a sua raiz está firme e os frutos estão a caminho. Então, se você já notou algum desses sinais, comemora aí. Tá nascendo coisa boa dentro de você. E se ainda não sentiu, calma. Continua regando. Porque quando floresce por dentro, o mundo inteiro sente o perfume. No piloto automático do sucesso. Quando o novo já é natural. Sabe quando você começa a fazer uma coisa sem nem pensar? Tipo escovar os dentes, dar bom dia ou tomar café. Pois é, a mágica acontece quando os comportamentos que te levam para cima viram tão naturais quanto isso. E olha, eu nunca imaginei que um dia acordaria e, sem nem perceber, já estaria fazendo escolhas que antes pareciam um esforço danado. De verdade, teve um tempo em que só de pensar em dizer não para gastar com bobagem, já me dava um comichão. Mas, olha que loucura, hoje em dia eu penso 2, 3 vezes antes de sair gastando e nem é sofrido, é automático. Como se o meu eu de agora tivesse hackeado o meu eu do passado e instalado um novo sistema.
E sabe o mais doido? Esses novos comportamentos automáticos não surgem de um dia para o outro. Eles brotam aos pouquinhos, como sementinhas que a gente planta sem nem perceber. Você vai repetindo, errando, tentando de novo, e quando vê, pá, tá agindo de forma totalmente diferente. Sem drama, sem esforço, sem precisar lembrar o tempo todo. Um belo dia, você se dá conta de que está se alimentando melhor, investindo com mais consciência, pensando 2 vezes antes de reclamar e até se elogiando no espelho. Sim, isso acontece. E, nossa, como é gostoso ver que aquela versão que parecia impossível virou o novo normal, esses hábitos viram reflexo. Como se a mente tivesse criado um caminho novo no meio da mata fechada, e agora ele está asfaltado. Rápido, fluido, natural e o melhor, sem sofrimento. Só clareza, presença e leveza. Então, se hoje está parecendo difícil mudar, não desanima, tá? Repete a arrusta contínua, porque vai chegar o momento em que o seu comportamento novo vai agir por você. E aí? Aí, meu amigo, o jogo vira. Mesmo voltar para trás, estou fora. Como segurar a sua nova versão no topo, meu amigo? Evoluir é incrível, né? Mas vamos falar a real. O desafio maior nem sempre é subir. É não escorregar de volta pro eu antigo. Aquela versão sua que se sabotava, que dizia depois eu faço, que desistia fácil. Lembra? Pois é. Quando a gente começa a crescer por dentro, mentalmente, emocionalmente, financeiramente, o universo parece testar a gente o tempo todo. E sabe o que mais pega? As armadilhas do velho costume. Às vezes a gente nem percebe que tá voltando a pensar pequeno, agir no automático, se comparar com os outros. Mas tem jeito sim. E tudo começa com consciência. Você precisa se lembrar todos os dias da pessoa que está se tornando como. Escreve, fala em voz alta, bota post-it na geladeira, reafirma sua nova identidade com força. Outro segredo: cuidar com quem você anda. As vozes ao redor muitas vezes te puxam pro antigo você. Gente que diz isso não é pra gente. Cuidado, você tá sonhando alto demais. Fuja. Proteja sua mente como quem protege um cofre de ouro. E quando bater aquela vontade de jogar tudo pro alto, normal time. Respira fundo e lembra, você não tá começando do zero, tá começando do seu novo patamar. Não é mais aquele você lá de trás que tá lidando com isso. É uma versão mais forte, mais sábia, mais preparada. Então repete comigo, eu não volto pro velho eu me escolho de novo, todo dia. Porque crescer é isso, não é um destino final, é uma decisão contínua. E quer saber, cada vez que você resiste à tentação de recuar, você reforça a fundação da sua nova vida. E uma hora, sem nem perceber, viver grande vira o seu normal. Ganhei na mente! Por que a vitória mental vale mais que o dinheiro no bolso? Tem coisa que o dinheiro não compra. E nem precisa. Sabe aquele momento em que você se pega pensando diferente, reagindo com mais calma, confiando mais em você mesmo? Esse é o ouro puro. Só que muita gente não percebe. Fica esperando o depósito cair na conta para comemorar, enquanto está passando batido pelas verdadeiras conquistas internas. Eu já fui assim. Só vibrava quando fechava a venda, batia a meta, ouvia o extrato sorrindo. Mas com o tempo fui entendendo que a maior virada começa por dentro. E quando a mente muda, o resto vem no embalo. É tipo plantar semente boa. Primeiro vem a raiz firme, depois o fruto bonito. Então deixa eu te contar. Quando você cala aquela voz que dizia você não consegue e segue mesmo com medo, isso é vitória. Quando você para de se sabotar, se comparar ou se diminuir, meu amigo. Isso merece fogos de artifício internos. Não subestime o poder de uma decisão mental bem feita. É ali que a revolução começa. Quando você troca o não tenho dinheiro para isso por como eu posso conseguir. Poxa, isso é você reescrevendo sua história. Por isso, se hoje você acordou acreditando mais em si, se teve coragem de dizer não pro que te atrasa, se cuidou da sua mente como quem rega um jardim. Celebre com um café especial, um sorriso no espelho ou só aquele yes sussurrado no canto da boca. Vitória financeira é linda, claro. Mas a vitória mental é o que constrói tudo. E quanto mais você valoriza essas conquistas invisíveis, mais você se prepara para o que é visível, o sucesso lá fora. Então bora brindar as mudanças que ninguém vê, mas que você sente aí dentro. Porque quando a mente vence, a vida inteira segue atrás. Capítulo 9. Liberdade real. A riqueza que ninguém vê. Sabe aquela sensação boa de respirar fundo, olhar em volta e sentir que tá leve? Que não tem ninguém puxando suas cordas. Que você é o dono do próprio tempo, da própria mente, das suas escolhas. Pois é, isso aí é liberdade de verdade. E deixa eu te contar, ela vale muito mais do que qualquer número na conta. Durante muito tempo eu acreditei que ser livre era ter dinheiro para viajar quando quisesse, comprar o que bem entendesse e dizer não pro chefe sem medo.
Mas olha, com o tempo eu descobri que tem uma liberdade que é muito mais poderosa e silenciosa. É aquela que a gente conquista por dentro. Não tô dizendo que grana não importa, viu? Pelo contrário, mas ter dinheiro sem ter paz, propósito e presença é só ilusão com embalagem bonita. A verdadeira riqueza é aquela que te permite ser quem você é, sem máscara, sem dívida emocional, sem precisar da aprovação dos outros. Nesse capítulo aqui a gente vai bater um papo reto sobre essa tal liberdade invisível, mas poderosa, que muda tudo sem fazer barulho. É tipo vento no rosto num fim de tarde, você não vê, mas sente que está no caminho certo. Bora abrir os olhos e o coração para enxergar o que realmente importa, porque às vezes o que te falta não é dinheiro, é leveza. E ela tá mais perto do que você imagina, solto por dentro. A liberdade que vale ouro. Tem coisa mais preciosa do que a tal da liberdade verdadeira? Aquela que não depende de senha de banco nem de cargo de chefia. Tô falando da liberdade de ser, pensar, escolher e viver do jeito que pulsa no seu coração. Liberdade de pensamento, de tempo, de energia e de propósito. Isso sim é riqueza da boa. Sabe quando a mente está leve, sem aquele barulho todo que a gente carrega sem perceber? Quando você para de viver no automático e começa a se perguntar: peraí, isso aqui faz sentido para mim? Ah, meu amigo, minha amiga, isso aí é liberdade de pensamento. É quando você começa a escolher o que entra na sua mente, e não só aceitar qualquer lixo mental que jogam em cima de você. E o tempo, hein? Aquele que voa quando a gente está atolado de tarefas sem propósito. Já reparou como tem gente rica de grana, mas quebrada de tempo? Liberdade de tempo é poder dizer não pro que esgota, e sim pro que o expande. É acordar com calma, viver no seu ritmo, sentir que cada hora vale, porque está alinhada com algo que faz seu coração vibrar. Agora vamos falar de energia. Cara, como é importante a gente proteger nossa energia. Tem coisa que suga, que drena, que pesa, e tem coisa que nutre, que acende, que empurra a gente para frente. Ter liberdade de energia é saber onde colocar seu brilho e onde não desperdiçar seu sol. Por fim, o tal do propósito. Quando você descobre aquilo que faz teu olho brilhar, tudo muda. O cansaço vira missão, os obstáculos viram trampolim. Liberdade de propósito é viver com direção e não só ficar rodando em círculos. É sentir que sua vida tem peso, de verdade, mas aquele peso bom, sabe? Do significado. Então, se você está buscando riqueza, sucesso, paz, começa por dentro. Porque liberdade interna é o solo fértil onde tudo floresce. E quando você está livre de verdade, o mundo inteiro sente. É como se o universo dissesse: agora sim, vambora voar. Riqueza de verdade, leveza na alma, propósito no coração e escolhas na mão. Para mim, riqueza de verdade não é só um número na conta, nem carrão na garagem ou viagem de primeira classe. Isso é massa também, claro. Mas se não tiver leveza na mente, propósito na alma e liberdade para escolher o próprio caminho, de que adianta? Vai ser só mais um rico cansado, perdido e preso em correntes invisíveis. Eu descobri que viver leve é um luxo. E olha, não tem nada a ver com preguiça, viu? É saber que você não precisa carregar o mundo nas costas para se sentir valioso. É acordar sem aquele nó na barriga, sabe? Sem viver em função de agradar os outros ou de correr atrás do que nem é seu. Leveza é quando você vive no seu tempo, no seu tom, do seu jeitinho e o tal do propósito, então. Esse é o combustível da alma. Quando você encontra o que faz teu coração bater mais forte, tudo começa a se alinhar. As dores ganham sentido, os desafios viram degraus, e até o cansaço tem gosto de missão cumprida. Viver com propósito é se sentir útil, vivo, conectado com algo maior. Agora quer ver o que amarra tudo isso? Poder de escolha. Ser livre para dizer sim ou não com consciência. Escolher com quem você anda, onde você trabalha, o que você aceita, o que você sonha. Riqueza é isso. Não se sentir refém da vida, e sim autor da própria história. Então é isso. Se me perguntarem hoje o que é ser rico, eu digo sem piscar. É viver leve, com o coração cheio e a mente livre. É ter tempo para si, voz ativa no próprio destino e alma em paz com as escolhas feitas. Oh, resto. É só bônus. O barulho da mudança que ninguém ouve. Mas muda tudo. Você já reparou que as maiores mudanças que a gente vive não fazem barulho? Não tem fogos, não tem plateia, não tem palmas. A verdadeira revolução acontece em silêncio, lá dentro da gente, onde ninguém vê. Mas tudo acontece. Eu achava que para transformar minha vida eu precisava de algo grandioso. Tipo um evento marcante, uma virada de chave gritante. Mas a ficha caiu quando percebi que a mudança real começa baixinha, como um sussurro na mente. É aquele momento em que você, cansado de repetir os mesmos erros, decide mudar o tom da conversa com você mesmo. É ali, no cantinho do pensamento,
que a revolução começa. Quando você troca o eu não consigo por um, vamos tentar. Mais uma vez. Quando você para de se sabotar e começa a se escutar. É sutil, é quase invisível, mas é profundo. E como é poderoso. Enquanto o mundo está correndo atrás de likes, aplausos e validação, quem está em paz por dentro já venceu sem precisar provar nada para ninguém. A revolução interna é silenciosa porque não precisa de plateia. Ela não quer fama. Ela quer liberdade, quer leveza, quer verdade. E sabe o mais doido? Quando você muda por dentro, o mundo muda também. Parece mágica, mas é só coerência. Você se alinha com quem realmente é. E o universo responde na mesma frequência. As oportunidades aparecem, as conexões certas surgem, a vida começa a fluir. Tudo porque você escolheu se transformar sem fazer alarde. Então, se hoje você está quieto sentindo algo borbulhar aí dentro, não se engane. Essa é a sua revolução nascendo. E ela não precisa ser vista, só precisa ser vivida. Porque no fim das contas, as maiores vitórias são aquelas que ninguém viu, mas que mudaram tudo em você virando a chave quando você vira o sistema ao contrário, de dentro para fora. Rapaz, sabe quando tudo muda, mas ninguém está vendo? Pois é, tem uma hora na vida que a gente não só muda o jogo, a gente vira o sistema inteiro, de dentro para fora. E olha, vou te falar, não tem sensação melhor. Antes, eu vivia naquela correria doida, tentando me encaixar num molde que não era meu, correndo atrás de aprovação, querendo resultado rápido, fazendo de tudo para caber num padrão que nem fazia sentido. Era como viver num labirinto com GPS quebrado. Sabe como é, mas aí, um dia, meio sem querer querendo, eu parei. Parei de seguir o barulho lá de fora. E comecei a escutar o que meu coração estava gritando em silêncio. Foi aí que o jogo virou. Descobri que o verdadeiro poder não vem de fora, vem do dentro. Não é o diploma, o carro, o status, a roupa de marca, o feed perfeito. E o que é? Gente sente quando está sozinho e em paz. Quando olha no espelho e diz, tô sendo eu. E isso basta. E sabe o que é mais louco? Quando você muda por dentro, o mundo inteiro, o mundo em volta. É como se você tivesse decodificado o jogo. Tipo um hacker da própria realidade. As regras que te prendiam somem. Você não precisa mais seguir o sistema, você cria o seu. Não é mágica. É clareza. É coragem. É consistência. É parar de pedir permissão para ser quem nasceu para ser. E, quando isso acontece, vixe, a vida responde. Você atrai oportunidades, pessoas, caminhos, tudo alinhado com quem você realmente é. Então, se hoje você sente que está fora do sistema, parabéns. Talvez você só esteja finalmente dentro de si mesmo. E esse é o único sistema que vale a pena. O resto é só cenário epílogo. Um convite à revolução silenciosa. Sabe aquela virada de chave que ninguém vê, mas muda tudo? Pois é disso que eu tô falando aqui. Chegou a hora de te convidar para algo que não faz barulho, não tem fogos, nem palco, mas transforma sua vida inteira, do jeito mais poderoso que existe, de dentro para fora. Durante essa caminhada que a gente fez juntos até aqui, você deve ter percebido uma coisa bem sutil, mas forte. A verdadeira riqueza não grita, ela sussurra, ela nasce nos cantinhos da mente, nos bastidores da alma, nas escolhas pequenas que ninguém aplaude, mas que te libertam todos os dias. Essa tal revolução silenciosa que eu tanto falo, olha, ela é para quem está cansado de viver no piloto automático, sabe? Para quem já entendeu que correr atrás do mundo não preenche o vazio que vem de não se ouvir. Ela começa quando você olha para dentro e diz, chega, e logo depois agora vai. Esse epílogo não é um fim, é um começo. E é um lembrete de que você não precisa gritar para o universo te notar, você só precisa se alinhar com ele. Quando isso acontece, meu amigo, não tem como dar errado. As peças se encaixam. As portas se abrem. E o mais bonito, você se encontra, então bora começar essa revolução aí dentro. Silenciosa, firme, real. Porque no fim das contas, quem muda por dentro, muda tudo por fora. E isso ninguém pode tirar de você. Uma provocação final. Você topa enriquecer com alma? Ei, posso te perguntar uma coisa sem rodeio? Você topa enriquecer de verdade, mas com alma? Tipo, crescer por fora sem se perder por dentro. Ficar rico sim, mas com sentido, com propósito, com leveza. Porque, olha, dá, viu? Dá pra ganhar dinheiro sem vender a própria essência. Dá pra prosperar e continuar dormindo com a cabeça tranquila no travesseiro. A real é que a maioria das pessoas está correndo atrás do tal sucesso sem nem saber o que está procurando. Só repetindo o que ensinaram, que enriquecer é ter, acumular, aparecer. Mas e se enriquecer for, na verdade, um processo de ser? Do Say Turner, de se alinhar com quem você nasceu para ser. Faz sentido para você? Porque para mim faz total. Rico de alma é quando o dinheiro chega como consequência de quem você é.
não como muleta para esconder quem você deixou de ser. Forte isso, né? Mas é a mais pura verdade. E eu falo com propriedade porque já tentei os dois caminhos. E só um me trouxe paz de verdade. Então meu convite aqui é simples, mas profundo. Que tal virar o jogo? Parar de se adaptar ao mundo e começar a moldar o mundo a partir de quem você é? Que tal buscar um crescimento que expanda sua conta bancária e ao mesmo tempo sua consciência? Porque no final, meu amigo, riqueza sem alma vira prisão com vista bonita. Mas com alma... com alma é liberdade, é plenitude. É a revolução silenciosa que começa aí dentro, mas ecoa longe. E aí você topa esse tipo de riqueza? Ou vai continuar colecionando cifras sem sabor? Pensa nisso. Porque sua alma, se você escutar bem, já sabe a resposta. Não venda sua paz por uma aparência. Tem coisa que a gente não devia nunca colocar à venda. E sabe o quê? A nossa paz é uma dessas preciosidades. Mas infelizmente tem muita gente trocando ela por um punhado de curtidas, um carro parcelado ou um sorriso forçado só para parecer que está bem sucedido. E eu te falo isso com o coração aberto. Não vale a pena. Já fui esse aí que queria mostrar para o mundo que estava vencendo. Roupa alinhada, pose treinada, fala ensaiada, mas por dentro, um caos. Dormia mal, vivia ansioso e o peito parecia carregar uma tonelada. Tudo para manter uma fachada que não pagava o preço do meu silêncio interior. A aparência grita, mas a paz sussurra. E é nesse sussurro que mora a verdadeira riqueza. Aquela que ninguém vê, mas que você sente. Aquela que não precisa de aplauso para ser válida. Aquela que te abraça quando todo o resto desaba. Sabe o que mais me chocou quando comecei a enxergar isso? Que quanto mais eu tentava parecer bem para os outros, mais distante eu ficava de mim mesmo. Como se eu estivesse abandonando a minha própria essência para caber num molde que nem era meu. Então hoje, eu te pergunto, vale mesmo a pena mostrar o que não se vive? Vale mesmo gastar energia para manter uma imagem enquanto sua alma pede socorro? Sei. For para escolher, escolhe ser. Escolhe ter paz, mesmo que ninguém veja. Porque a liberdade de ser quem você é não tem preço. E muito menos parcelamento. E olha, quando você vive em paz de verdade, o brilho vem de dentro. E esse, meu amigo, nenhum filtro do Instagram consegue reproduzir. Caminhe com propósito. Crie valor. Enriqueça por inteiro. E aqui estamos. Chegamos juntos até esse ponto da jornada. Mas quer saber? Isso aqui não é o fim ou o começo. O começo de uma nova forma de pensar, de viver, de se enxergar. Porque quando você entende que enriquecer de verdade começa de dentro para fora. Meu amigo, nada mais é igual. Talvez agora você já tenha percebido que propósito é bússola, não peso. Ele te guia, te acalma, dá sentido até para os dias mais nublados. E quando você caminha com ele, tudo ganha cor. Até os tropeços viram parte do caminho. E não mais motivo para desistir. Criar valor não é sobre ficar famoso nem sobre ganhar aplausos. É sobre transformar a vida de alguém com aquilo que só você tem. Sua visão, sua história, sua verdade. Cada gesto seu, cada escolha, cada sim que você dá para sua essência. Tudo isso constrói riqueza. Mas daquela que preenche, que o transborda, que não se perde no tempo. Então, meu convite é simples, direto e cheio de alma. Não se contente com migalhas de sucesso. Caminhe com propósito, crie valor de verdade e enriqueça por inteiro, corpo, mente, coração e espírito. Porque o mundo não precisa de mais gente rica por fora e quebrada por dentro. Ele precisa de você, completo, verdadeiro, inteiro. Agora vai lá. O mundo está esperando sua melhor versão. E eu acredito demais em quem você está se tornando.